Sejam bem-vindos à nossa primeira aula do Esquenta, para aquela imersão que a gente está super ansioso, né, Guga? Opa, boa tarde para vocês que estão aí, obrigado pelo seu tempo em estar conosco. Já vai mandando pro amiguinho aí, quem ainda não entrou, né? Quem é do Squad já escreve aí nos comentários que está presente, porque quem é do Squad sabe do desafio que está rolando, tá? E eu quero ver todo mundo vencendo esse desafio aqui, eu quero vocês novamente com a gente, eu sei que vocês também querem, então, ó... Vamos chegar junto, né, Squad? Deixa comentário, deixa curtida, manda para os amiguinhos, né? Essa aula tá muito especial, Exato. Né? Nossa equipe já tá falando, né, Guga, que vai querer tirar, eles vão querer tirar essa aula do ar, tá? Eles já falaram aqui pra gente, porque realmente nós vamos entregar ouro aqui. Eu né? sou a favor de tirar, a Denise não é, lógico, né? Eu sou a parte chata, a Denise é a parte boazinha, então... Então eu já falo de antemão para você. Vamos ver quem ganha. Fica por aqui, assiste até o final, porque a gente não sabe até quando essa aula vai ficar ao ar, né? Se ela vai ficar no ar depois aqui da aula, ou se ela vai ficar 24 horas, a gente não sabe ainda, né, Guga? Exato. Então assistam. E a gente vai revelar aqui para vocês hoje 5 pilares que são um segredo do sucesso, né? Do que a gente chama de sucesso do nosso escritório. Exatamente. Lembrando que nós teremos 3 aulas sobre esses assuntos, né? Dia 2 de abril, dia 9 de abril e dia 16 de abril. Porque a gente recebe muita pergunta e quem já fez a imersão também recebe as perguntas do que é apresentado na imersão. O conteúdo da imersão ele vale ouro, lógico, é um conteúdo muito aprofundado, mas aqui a gente vai tentar resumir 40 horas, não dá 30 horas, né, de conteúdo da imersão em 3 horas. Então vai ser um compiladão, mas que a gente já consiga... 3 horas, você tá querendo ficar aqui? 3 horas? Não, é 1 hora em cada dia, 1 hora em cada dia. Não, já desesperei. Tá hoje a gente ganha prêmio hoje, meu irmão, não dá tempo não, gente, louco. É isso aí, hoje a gente tem uma premiação aqui em Maringá, né, que a gente, mais uma vez, pelo 4º ano consecutivo, primeiro lugar aqui da cidade, o escritório que mais gerou negócios, então é um prêmio que a gente está muito feliz, né, Guga? Muito, Então cara, hoje à noite é de festa. Você já está pronto? Não, claro que não. Daqui viu? Direto pro salão, né? Hoje a gente tem que brilhar. Então vamos lá, Denise, vamos lá. Vai escrevendo aí no chat, galera. Vai mandando seus comentários, vamos interagindo e vamos para a aula. Pode passar aí, João. Então, para quem não nos conhece, né, quem nós somos, eu sou Denise Bueno, sou do Arquitetura ao Cubo, arquiteta formada pela UEM, 18 anos de experiência, nós temos aí mais de 800 projetos no nosso currículo aí só de tempo de Arquitetura ao Cubo, né, Guga? Exato. E temos aqui Guga Cordeiro. Guga Cordeiro, arquiteto formado também pela UEM. Eu sou empreendedor desde que me conheço por gente, tenho isso nato no meu interno, né? Não é algo que eu tive que treinar. E eu sou especialista em negócios e network. E para quem não sabe, eu sou e fui estagiário da Denise. Pronto, pode passar, João. Já vamos começar com a história. A gente começou a trabalhar, né, lá em, quanto foi, Guga? 2008, por aí, 2008. Né? Em 2008 a gente trabalhava em outro escritório, né? Eu trabalhava lá já, o Guga entrou lá como estagiário e a gente se conheceu nesse escritório, a gente se deu muito bem, Sim. A gente tem perfis complementares, né, Guga? E aí até que chegou um ponto que a gente parou e falou, tá, a gente quer fazer do nosso jeito. Né? E acho que a gente tem potencial. Bora né? fazer errado. Bora fazer errado. E foi exatamente assim que a gente começou, como grande parte dos arquitetos começam, né, suas próprias empresas, sem saber direito como começar, sem saber qual é o caminho correto, porque a gente aprendeu na faculdade a fazer projeto, só que a gente não aprendeu a ter um escritório de arquitetura. Né? A gente não aprendeu a empreender, né? E a gente já traz aqui nesse primeiro slide para vocês, né, que empreender ele é um conjunto de ações, não é somente fornecer um serviço. Empreender é mudar vidas, é transformar vidas, né, Guga? Exatamente. E a gente, toda vez que a gente empreende, a gente está melhorando a vida de alguém. Então isso é importante para a gente já começar essa aula. A gente precisa entender que quando a gente tem um projeto, um escritório de arquitetura, a gente não vende só projeto, a gente não faz só projeto, não é sobre projetos, mas é sobre transformar vidas. Você só vai conseguir alavancar o seu escritório, crescer o seu escritório quando você estiver olhando para o objetivo certo, olhando para o final certo, que é, né, transformar a vida das pessoas. Pode passar, João.
E assim foi a nossa história, né? De 15 anos, hoje não, dia 23 de março, completamos 15 anos, então debutamos há 10 dias mais ou menos, né? Temos hoje mais de 800 projetos realizados no Brasil inteiro, né? Não estamos mais limitados apenas na nossa escala regional aqui. E a gente tem ali em torno de 65, 70, 72 projetos sendo elaborados ao mesmo tempo. A gente tenta manter nessa média, porque se aumenta muito, a gente fica louco. E se hoje, precisamente 2 de abril, estamos com 65 ao mesmo tempo. Exatamente. Mas a gente está sempre variando entre 65, entra 70, 72, 75. É isso aí. Né? Exato. Pode passar, João. Lógico, já perguntaram pra gente, né? Ah, mas isso conta obra? Não, obra não conta. Isso é projeto. Tem um projeto entregue que está em obra, né? Não está nesse número, mas é suporte também. Então tem mais cliente ao mesmo tempo falando com a gente. Exatamente. A gente vai ficar falando aqui, pode passar, João, porque o João é o nosso diretor aqui que está ali, está cuidando das câmeras, do slide, de tudo. Né? Porque se ficasse na minha mão não ia dar muito certo, né, João? Olha só, a gente saiu de 23 metros quadrados para um escritório de 350 metros quadrados. A gente precisa falar isso para você entender por que a gente está à frente dessa imersão, por que a gente pode contribuir com você em algum sentido para o teu escritório, né? A gente percorreu um caminho, a gente percorreu uma trajetória, a gente começou pequeno e a gente cresceu, né, bastante nesses 15 anos, a gente tem experiência para dizer. Então, não é um curso de teoria, não é um curso de coach de internet, né? A gente tem uma imersão que é de verdade, que é baseada em experiência de verdade. Nós temos um escritório hoje, na prática, que funciona todos os dias, que atende cliente todos os dias, que finaliza a obra todos os dias, né? E a gente começou em 2 pessoas, né? Eu e o Guga ali, e hoje a gente tem 21 pessoas no time, né? E são 23, você 23, falou hoje. São 21 arquitetos. 23 arquitetos no time, não, 21 arquitetos e 23 no total. Exato. Por isso que eu falei que não dá para eu passar slide, né? Ó. Nós fomos premiados aí 4 anos consecutivos como escritório que mais gerou negócios aqui na cidade de Maringá. Temos o selo GPTW, né, que são o selo que as melhores empresas para se trabalhar no Brasil recebem, né? Existem vários processos que uma empresa precisa atender para conseguir esse selo. Então, a Arquitetura ao Cubo é certificada pelo GPTW. Exato. Né? E temos também um prêmio agora, recente, né, Guga? Novembro agora. Que foi de melhor projeto até 4.000 metros quadrados. Então, a gente teve um júri aí de 18 estados e... Foram donos de construtora do Brasil inteiro, que o Sinduscon é um sindicato de construtoras, e o Sinduscon Norte do estado, que é o Sinduscon onde Maringá participa, né, mandou esses projetos para outros Sinduscons analisarem. Então, as consultoras de fora que não conhecem os escritórios daqui fizeram análise de projeto. Então, a gente foi agraciado por Deus com esse prêmio do melhor projeto de Maringá em 2024, com até 4.000 metros, né? Então, lógico, não disputou com prédio, antes que pergunta, mas e tal empreendimento? Não, até 4.000 metros foi o melhor escolhido. E aí vamos começar a falar dos erros, vamos começar essa aula sobre os erros que a maior parte dos arquitetos cometem, né, João, Guga? pode passar aí, cara. Primeiro, né, Guga? Primeiro erro que você está cometendo na sua vida, eu tenho certeza que a grande parte de vocês está cometendo esse erro. A gente fez isso, né? É pensar como arquiteto, mas não pensar como empresário. Né, Guga? Qual que é o resultado disso? Cara, alto nível técnico de entrega, baixo retorno financeiro, sobrecarga de trabalho e desvalorização profissional. Mas a maioria não passa por isso, né? Não, quase nada. Que a gente aprende a fazer projeto na faculdade, a faculdade está lá para isso, né? E não aprende nem um pouco o que é um fluxo de caixa, como precificar, como o network para trazer cliente, como entregar, né? Como gerar valor, muito menos como ter um CNPJ, que seria o mais básico de tudo, né? Às vezes você está nessa etapa de migração do home office para um lugar físico e está pensando em abrir o CNPJ. Então a gente não tem ideia de como é a carga tributária no Brasil, não é ensinado para nós. E deveria ter sido ensinado, porque nós estamos falando sobre tributo, vai doer diretamente no teu bolso e vai te gerar custo. E a gente não sabe.
Né? Exatamente. Então, esse pensamento é o que acarreta na maior frustração, na maior talvez não, mas na primeira frustração dos escritórios, né? De descobrir isso no erro, na dor, em vez de se preparar para ele. Exatamente, pode passar, João, porque a faculdade ensinou a gente a projetar e não a empreender, né? E o que a gente precisa, quando a gente abre um escritório de arquitetura, é transformar talento em negócio lucrativo. Exato. Então isso é muito importante, porque quando a gente termina a faculdade, a gente ainda pensa muito como até estudante de arquitetura, né? Não só como arquiteto, mas a gente tem aquela poesia no pensar, no criar, a gente quer fazer projeto bonito, a gente quer melhorar a cidade, a gente quer impactar as pessoas com os nossos projetos, né? Só que a gente se esquece que a gente tem uma empresa e que essa empresa precisa ser lucrativa, né? Então, muitos arquitetos, às vezes, têm um plano B, às vezes ainda não se casou, tem um pai que sustenta, que ajuda, né? Só que em algum momento da sua trajetória, você vai precisar que a sua empresa se sustente sozinha, né, Guga? Perfeito. E aí, você precisa construir ecossistemas dentro da sua empresa que funcionam para você. Né? Nós temos o que funcionou para nós e é isso que a gente ensina na nossa imersão, a gente ensina todo o ecossistema que funcionou para nós, né? Que a gente acredita que vai ajudar você sim na sua trajetória e você vai acabar com base nesse conhecimento descobrindo o que funciona para você, né? Até algo que aconteceu hoje, né? No almoço que a gente estava com fornecedores, brincaram lá que o nosso escritório ele é tão setorizado no bom sentido que se perguntar para mim sobre a produção de um projeto, eu não sei, eu mando falar com a Patrícia ou com a Adri. Aí você pergunta para a Adri sobre o orçamento de algum projeto lá de fornecedor, fala, não é comigo, é com o Google e tal. Então essa questão do ecossistema é o que a gente fala, né? Se o escritório só funciona quando você está lá, é que você é um escravo do seu escritório. Então, isso está totalmente errado. O escritório tem que funcionar sem você, desde que você tenha equipe, claro. Enquanto for só você, normal. Isso tem que ser feito. Mas a partir do momento que cresceu, você tem que saber delegar. E delegar de uma forma que a entrega seja feita com qualidade, tendo processos, né? E acho que uma das primeiras coisas que você tem que pensar quando você abre o seu escritório é que tipo de vida você quer ter. Exato. Então, se você não quer ser a pessoa que vive apagando incêndio, se você não quer ser a pessoa que não pode viajar, tirar férias porque o seu cliente não vai gostar, se você não pode tirar férias porque senão você vai atrasar um prazo, se você é a pessoa que precisa ser requisitada o tempo inteiro para atender o telefone, para responder e-mail, porque ninguém mais sabe da informação além de você, né? Você está escolhendo o tipo de vida e aí eu falo assim, a gente tem escolhas e a gente tem consequências, certo? Então, a partir do momento que você escolhe não delegar, ser perfeccionista, centralizar tudo em você, você já está escolhendo o estilo de vida. Mas e daí eu te digo, a vida que você está levando hoje no seu escritório, ela foi escolhida? Ou ela foi um resultado de sorte ou de azar? Não sabemos como está nesse momento para você, né? E a gente trouxe aqui 5 pilares, né, Guga? Pode passar aí, João. 5 pilares. 5 pilares para que nós acreditamos, e aí vamos falar a frase que a gente mais gosta, né? Nós não somos os donos da verdade, isso é o que funcionou para nós aplicamos e deu certo e estamos compartilhando com vocês. Se algo aqui não fizer sentido para você, cara, deleta, joga fora, não aplica e tá tudo bem, tá? Então isso é o que para nós fez a diferença. Então vamos para o pilar 1, pode passar, João. Esses pilares funcionaram para nós, como o Guga falou. Então, a gente quer compartilhar com vocês 5 desses pilares, que foram coisas que fizeram e ajudaram muito o nosso escritório, sair aí de 23 metros quadrados para os 350 que a gente tem hoje. Exato. Então, pilar número 1, gente, mentalidade empresarial, que é o que a gente começou falando aqui, né? A gente precisa, de uma vez por todas, vestir essa camisa de empresa. Se você tem um escritório de arquitetura, você tem um CNPJ, você é empresário. Quer você queira, quer você não queira. Você tem uma empresa. Então, a gente precisa ter essa mentalidade empresarial. E essa mudança de mentalidade é o que vai fazer você sair de CLT para dono do seu próprio negócio, é o que fez a gente fazer esse caminho, né? Percorrer esse caminho, né, Guga? Exato. Você parar um pouco de ser perfeccionista para ser estrategista. Exato. Se você tem perfil perfeccionista, já tira da cabeça, porque perfeccionismo não existe, né? A perfeição só é feita por Deus, a gente nunca vai conseguir.
Então, se você é perfeccionista, cara, você nunca vai conseguir entregar um projeto, sua equipe nunca vai fazer do jeito que você acha que fica bom, você nunca vai chegar num ponto de conseguir atender, porque você acha que todo mundo não atende do jeito que você atende ou não produz do jeito que você produz. Então, perfeccionismo não é bom. Se você já fala que acha que perfeccionismo é algo... É a sua qualidade. Não é. Você pode usar isso ao seu favor para ter qualidade de entrega, mas que isso não seja uma régua lá em cima inalcançável. Aí o perfeccionismo não é bom. Né? E como que a gente descobriu isso, né, Guga? Da pior forma, né? O nosso teto caiu literalmente na nossa cabeça. Vocês estão vendo aí a foto na tela de vocês. Esse é foi o nosso escritório, lá em 2012. Exato. Né, onde a gente estava conseguindo encontrar o jeito certo de fazer as coisas. Nosso escritório caiu. Né, literalmente o teto desabou e a gente perdeu muita coisa, perdemos dinheiro, perdemos processo de prefeitura, na época não era nada digital. Na imersão né? A gente conta essa história com detalhes. Com detalhes. Mas o que acontece aí? Se algum perfeccionismo existia na gente, com esse acontecimento a gente teve que matar pela raiz. Exatamente. Porque a gente não podia atrasar as entregas, a gente não podia diminuir a qualidade dos projetos. A gente ficou alguns dias até a gente conseguir se reorganizar, né, com computador, que a gente perdeu muita coisa. Se reorganizar e sem atrasar. E a gente conseguiu não atrasar nenhum projeto, né? Mas a gente precisou matar o nosso perfeccionismo, né? Foi o primeiro exercício na prática. Isso aí foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida empresarial. Essa catástrofe foi presente de Deus, porque sem ela, acho que a gente já está patinando até hoje. Até hoje. Porque a gente foi de faço tudo para delego corretamente. Porque a gente começou a entender que a gente tinha que sair do operacional. Porque na faculdade a gente aprendeu a fazer o operacional. Né? E a gente precisava ir para o tático, para o estratégico, principalmente estratégico. Exato. Só que naquele momento a gente que fazia tudo. Né? A gente tinha uma equipe, mas a gente ainda centralizava muita informação na gente. E a gente entendeu que a gente precisava crescer, que a gente precisava gerar bastante grana em pouco tempo para cobrir todos os nossos Isso que eu ia prejuízos. falar, principalmente por causa desse prejuízo, né, que foi gerado. Não era nem muita grana por causa de crescimento, nada disso. Foi para pagar um custo que a gente não tinha. Não tinha. Então, além de descobrirmos nessa etapa que a gente não tinha caixa de emergência, que a gente não tinha reserva de emergência, não tinha capital de giro, aí ao mesmo tempo veio, toma, já que vocês já não têm, né? Então paga essa conta aí com o dinheiro que vocês não têm. Então ficou maior ainda o buraco financeiro. Né? Por isso que foi bom para nós. Isso. E aí exigiu que a gente desenvolvesse essa mentalidade empresarial. Que a gente começasse a olhar para o nosso escritório de arquitetura não mais como um ateliê de arte, de projetos bonitos, de projetos conceitos, de tentativas de boa arquitetura, de desenvolver boa arquitetura. Mas a gente entendeu que a gente tinha uma empresa e que a gente tinha levantar grana, a gente tinha ali, do dia para a noite a gente tinha dívidas. Né? A gente fez dívidas. Vou repetir, né? A gente já tinha dívida e não sabia. Não sabia, porque a gente não tinha caixa. Exato, já estava devendo e não sabia. Nunca tinham ensinado isso pra gente. Aí, de repente, a gente deveu? Passou a dever, obrigado por isso. Passou a dever mais ainda. Então, foi excelente esse dia, foi muito gostoso. Isso, e nessa mentalidade empresarial, gente, que a gente começou a estudar e a desenvolver, então a gente foi estudar, a gente fez cursos de especializações em diversas áreas, né, gestão de projetos, gestão de pessoas, gestão financeira, então a gente foi profissionalizando o nosso escritório e cada vez mais ficou mais claro, né, Guga, tudo que a gente fazia errado, tudo que a gente não sabia fazer, e a gente começou então a mudar a nossa forma de fazer, de gerenciar o nosso escritório, né? De gerenciar os nossos projetos. A gente passou a cobrar de forma mais assertiva e a gente começou a analisar os números, né? A gente estabeleceu vários indicadores que até então, em 2012, eu não sabia nem o que era indicador, essa palavra. E a gente começou a analisar os nossos indicadores e a gente começou a mudar a nossa história. Graças a Deus. O resultado disso pode passar, João.
Eu trago aqui para vocês, olha só. Isso é o nosso escritório hoje, tá? Que começou essa mudança toda que a gente acabou de falar lá em 2012, a partir daquele acontecimento do teto que caiu, né? De 2020 a 2024, a lucratividade média, né, do nosso escritório ficou aí em 32,5%, né? Em função dessa mentalidade empresarial. Lembrando que a gente pulou de 12 para 20 aqui, porque esses 8 anos foi trabalhando o que a gente queria como nicho, como cliente ideal, como mercado e como entrega. Então não foi assim, né? 2012 caiu o teto, 2013, estamos bombando. Não. Cara, 8 anos dando murro em ponta de faca para conseguir chegar onde a gente queria. Nesse resultado aí de 2020 a 2024. Aí 2024 a gente começou a receber o resultado dos 8 anos, e 10 total, né? De trabalho para nichar e conseguir o público que a gente queria, o mercado que a gente queria, do jeito que a gente queria, precificando certo e tudo mais. Então, já tirando aquela ideia de que a fórmula é essa aqui, aplica, ano que vem você está bem, né? Não tem nada a ver. Então, existe uma infinidade de processos que a gente criou, errou, caiu, levantou, nossa, refez. A quantidade de processo errado que a gente fez é a gente pensava assim, monte. precisamos solucionar isso aqui. Como que vai? Então vamos implementar isso. Aí a gente implementava, trabalhava meses, não deu certo. Aí 6 voltava. meses depois olhava, não gerou certo. Impacto nenhum, deleta, vamos para trás de novo. Vamos pensar em outra estratégia. Vai, volta, vamos pensar em outra estratégia. Então foram anos e anos e anos, né, errando e aprendendo com os erros. Né? Então, e o que a gente traz para você aqui, quando a gente traz esses 5 pilares, são 5 pilares realmente de uma experiência muito bem vivida, de uma experiência onde a gente realmente errou muito para a gente trazer isso aqui agora. Né? Então, quando a gente traz para a imersão, a gente traz experiência vivida, a gente não traz teoria. Porque uma coisa, né, Guga, é muito fácil a gente ler livros de administração, já li muitos livros de inteligência emocional para gestão de pessoas. Né? Agora, quando você vem para a prática e você tem um conflito de verdade dentro da tua empresa, entre 2 pessoas da equipe, quando você chega na obra e o pedreiro não quer executar aquilo que você projetou, quando você vende para o seu cliente a ideia de um projeto e ele não compra, porque ele não gostou, ele não entende, você tem que saber ter inteligência emocional para lidar com isso e converter essa venda para você, a venda do seu projeto, porque sim, né, Guga, somos vendedores o tempo inteiro. Isso é outra chave que precisa acordar aí no seu coração. Você não é só arquiteto, né? A partir do momento que você empreende, você vira empresário, você vira vendedor, você vira estrategista, né? Administrador, né? Então você não é só arquiteto, né? Pode passar aí, João. Viemos para o pilar 2. Processos, a parte que eu odeio. Sem tem processo verdade, não há crescimento sustentável. Quem gosta de passar por processos na vida? Eu não tô aqui, a gente não traz o processo dessa forma. O processo dentro da empresa é diferente, a gente já vai explicar. Mas assim, quem gosta de passar pelos processos? Exatamente. Normalmente a gente só quer o resultado. Né? Por que eu brinco que eu odeio o processo? Porque você tem que testar o processo que você criou. E a maioria dá errado até você achar a fórmula ideal. Só que depois que você achou, aí é uma maravilha. Então, eu adoro o processo quando ele já foi testado. Quando eu tenho que testar, mas tem que fazer. Tem que fazer, senão você não consegue gerar uma fórmula para um escritório crescer organizado e poder atender muito mais clientes. Você vai ficar limitado a apenas você se você não tiver processos. E aonde a gente aplica esses processos, Denise, para um crescimento sustentável? Primeiro que processo é tudo o que você faz na sua empresa, é a forma como você faz. Você estabelece, por exemplo, eu estabeleço um processo de atendimento para o meu cliente. Eu estabeleço um processo de gestão de equipes, onde eu tenho reuniões mensais para dar feedback, para conversar. Eu estabeleço um processo de resolução de conflitos dentro da empresa. Então, o processo, quando a gente fala sobre processo, é isso. São procedimentos que você inclui, que são padrões, tá? Que vai trazer qualidade para a tua empresa e que vai ajudar a você gerenciar determinadas áreas, né? Então, a gente tem processo dentro do escritório de prospecção, tá? E a gente investe muito em networking e existe processo para isso. Tá aqui o cara do networking. Então, se você não gosta de network, você já está errado. Começa com verdades.
né? E networking, a gente não é à toa que a gente tem uma aula dentro da imersão só sobre networking. É uma das coisas mais importantes. Vocês vão perceber aqui no final, no último pilar que a gente vai trazer para vocês, em números, a importância do networking, o quanto isso é de fato e deve ser o coração do seu escritório. Porque certo? network, todo mundo acha que é conhecer gente, né? Não, conhecer gente não serve para nada. Nem político que conhece gente consegue ser eleito. Você tem que conhecer as pessoas certas dependendo do que você quer. Pessoas que são tomadoras de decisões em clientes que você quer chegar ou pessoas que podem te abrir portas para clientes que você quer chegar. Então, conhecer gente não vai mudar nada na sua vida. Agora, conhecer gente da forma certa e no ponto, no local certo, é o que é o processo do network que a gente ensina a fazer. E não é apenas conhecer, gente, é se relacionar com essas pessoas. Esse é o ponto principal, mas isso deixa né? para imersão, Exatamente. senão você vai entregar aqui, assim, não. Não, mas o que a gente se comprometeu aqui foi trazer os nossos pilares de sucesso aqui, e networking é sim um dos principais, tá? Que está dentro do sistema de processos, né? Outra coisa que a gente tem, processo para pré-atendimento de qualificação do cliente ideal. Exato. Então, a gente tem muito bem qual é a nossa persona, qual é o nosso cliente. Nem todo cliente é para você, nem todo cliente é do Arquitetura ao Cubo. A gente tem isso muito claro. Mesmo né? que ele vá pagar bem. Mesmo que ele pague bem. Então, a gente... E o contrário também é válido. Exatamente. Se ele quiser pagar mal, mas ele está dentro do teu perfil, às vezes compensa receber menos e ter esse cara. Se você tiver estratégia... A gente também ensina isso na imersão. Calculada e planejada. Exatamente. Né? Então, a gente tem processo também de pré-atendimento e qualificação. Tem cliente que liga já no telefone e a gente já nem marca reunião, a gente não atende porque a gente sabe que não é o nosso perfil, não está dentro do que a gente estabeleceu como procedimento ali de processo para dentro do nosso escritório. Então, a gente já não perde esse tempo. Exato. Tá? E lembrando que numa empresa, tempo é dinheiro. Para nós, tempo é vida, é muito mais do que dinheiro, porque a gente não está interessado em ter um escritório que só seja rentável. A gente está interessado também em ter um escritório que nos dê qualidade de vida. Né? A gente quer viajar, a gente quer ter férias, a gente quer muito, né, ter liberdade. Escuta né? de outros escritórios, né? Nossa, estou trabalhando até 10 horas da noite, todo dia, e não sei o que. Cara, quando a gente fica até às 7 é por opção para não pegar trânsito, entendeu? Exatamente. Porque os processos e o produto nosso já é tão certo, porque não tem sentido a gente ficar até mais tarde, não tem necessidade. Às vezes você quer adiantar para o outro dia você chegar mais tarde no escritório, isso, que mas é o beleza. que eu faço muito, né? Agora, porque tá apagando incêndio porque o prazo tá batendo? Nunca. Nunca não, né? Depois que a gente implantou. Porque até já teve. A gente chegou a trabalhar de domingo a domingo. Já fizemos isso aí, cara. Domingo a domingo. Isso é uma das coisas, um dos motivos da gente estar aqui, porque a gente, não adianta a gente ter conseguido encontrar esse lugar e a gente ir para eventos e conversar com arquitetos e ver todo mundo sofrendo. Não precisa desse sofrimento todo, sendo que a gente descobriu um jeito de fazer. Sim. Né? E é por isso que a gente está aqui. Eu estava conversando ontem, nem te contei isso, ao vivo, hein? Estava conversando ontem com um arquiteto antigo aqui da cidade, vamos preservar nomes, e ele brincou, falou, cara, 21 arquitetos, cara, eu não tenho paciência para isso não, já fiz lá atrás e não aguento, nossa, se tiver mais que 3 no meu escritório, eu quero matar. E aí eu fiquei pensando, falei, cara, mas para nós lá é tão simples, É tão leve, cara. Você nem lembra que tem esse monte de gente, porque todo mundo sabe o que tem que fazer, na data que tem que fazer, do jeito que tem que fazer, no processo que tem que ser feito, do jeito que a gente entrega. Então, qual que é a dificuldade? Só é leve porque temos processo. Exatamente. Então, por isso que esse pilar 2 se chama sistema de processos. É um dos, realmente, da base, é um pilar que fez com que a gente chegasse onde a gente chegou, conquistasse essa qualidade de vida que a gente tem, esse lugar gostoso para se trabalhar. E aí, gente, não sou eu que estou falando, a gente tem um selo aí, GPTW, né, conquistado. Então, porque a gente pode chegar aqui e falar tudo, né, Guga? Exato. Né? Eu acho que, assim, o microfone aqui aceita tudo. Né? Mas a gente tem números para provar isso, a gente tem processos, a gente tem prêmios, a gente tem coisas palpáveis. E a gente não esconde essas informações, né? Quem é do Squad pode até escrever aqui nos comentários, comprovando que a gente abre essas informações na imersão, a gente mostra os números, até o nosso financeiro a gente mostra. Não tem problema com isso, porque a gente sabe que se alguém fizer igual, também vai ter os mesmos resultados que o Arquitetura ao Cubo tem.
Então, é muito fácil, como a Dê comentou, a gente falar, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, vira as costas e sai fora. Mas e o resultado? A gente mostra. Tá lá, meu financeiro, meu número de clientes, a forma de apresentação, a forma que a gente orça, a gente ensina tudo de ponta a ponta, né? Porque fazer é a parte difícil. Sim. Até a teoria é tranquilo, é só a gente falar. Agora, fazer, esses 8 anos que eu falei aqui, né, de 2020, de 2012 a 2020, foi a época do fazer para isso dar certo. Exatamente. Depois a gente colhe o resultado. Então, é pauleira, é tempo implantando. Mas depois que implanta, é só alegria. Funciona. Exatamente. Outro processo que a gente tem aqui é a apresentação de projeto de forma irrecusável, né? Então, tem muita gente que erra aqui, tá errando feio, né? A gente vai falar disso daqui a pouquinho, quando a gente falar dos clientes, né, Guga? Exatamente. Execução padronizada e documentada. Então, a gente tem padrão para tudo, né? A gente tem processo para tudo. Então, se uma pessoa vai servir um café dentro da empresa, existe um padrão para que esse café seja servido. Se entrar uma nova colaboradora que vai servir esse café, ela já vai seguir um padrão. Nós não estamos falando de execução de obras, né? Nós estamos falando de execução do processo. Do processo Pilar de é projeto, o processo. Do processo de projeto, bem documentado. Os escritórios acham que projeto, ele inicia quando o cliente assina e faz o briefing, né? Sim. Mas, na verdade, sua entrega de projeto já começou quando o cara entrou no escritório pela primeira vez. Ali é o seu projeto iniciado. Se você já fez errado esse inicial de receber ele, de deixar ele ficar à vontade, você perdeu ali. Às vezes não é nem preço, né? E aí, às vezes ele te contrata, mas ele já contrata com o pé atrás, aí o primeiro erro que você vai ter no projeto, isso é normal, a gente também erra até hoje, normalmente, nos projetos, vira um problema gigante, porque na contratação ele já estava receoso. Então, o processo serve para, no primeiro ponto que o cliente for bater com você, se você não tiver processos, você não vai convencer ele. Exatamente. Pode passar, João, aí a gente tem um resultado disso, né? A gente conseguiu escalar de 15 projetos ao mesmo tempo para 65 atualmente. Então, a gente trouxe aí o print, né, da nossa tela do Arquitesk, que é o sistema que a gente usa para gerir o nosso escritório. Está ali, 65 projetos em andamento. Outro ponto que a gente conseguiu, através de processos, desse estabelecimento de processos, aumentar a nossa produtividade. Dá uma olhada lá, em 2025 era de 25%, em 2024... Não, 2021. 2021, falei errado. 2021 de 25%. 25%, 2024 49%. Então, esse é o resultado de uma implementação de processos muito bem feitas. Pode passar, João. Vamos para o pilar 3. Isso que o Guga sabe fazer muito bem. Gestão de clientes premium. Olha que nome legal. Gostei. Né? Ficou gourmet. Ah, é? Gostei. Nem todo cliente é para você. É simples, cara, é simples. Essa ânsia que tem de fechar qualquer cliente, a gente também teve, né? Normal. No começo do escritório tem que ser assim, a gente ensina isso na imersão, tá? Não tô falando que você não tem que fechar cliente, mas a partir do momento que você criou a sua persona, o seu nicho, público-alvo, criou seus processos e vai prospectar esse cliente, nem todo cliente é para você, cara. É simples isso. Então isso é a gestão de clientes premium. Premium não significa rico, tá? Então tira essa cabeça de premium é rico. Não, premium é o que é bom para o seu negócio. Vamos falar do mercado Minha Casa Minha Vida, tá? Você não vai achar cliente rico no Minha Casa Minha Vida, isso é fato. Só que o cliente ideal para você é qual? É o cliente que valoriza o projeto de personalização do Minha Casa Minha Vida. E tem um monte. É um mercado gigantesco e ninguém quer atuar. E é um mercado rentável, Exatamente. tá? E a gente fala isso na imersão, a gente tem uma aula na imersão só sobre nicho de mercado, como estabelecer um nicho de mercado, né? E tem muita oportunidade que pouca gente enxerga e pouca gente atua, né? Que se você entrar, você vai nadar de braçada. E a gente já viu dentro da imersão, né? Teve uma pessoa na imersão, uma arquiteta, e um outro arquiteto que eu conheci, que virou meu amigo, que atendia clientes, tinha um escritório para projetos de baixo padrão. Então, ele atendia volume. Então, ele criou processos, que é o que a gente falou no Pilar 2, ele criou processo de atendimento e ele conseguia, no volume, simplificar a entrega e ele estava ganhando muito, muito, muito bem com o escritório dele. Então, o que significa, falando ainda do mercado Minha Casa Minha Vida, né? O que significa o premium do Minha Casa Minha Vida? Não é o cara que tem um pouco mais de dinheiro, é o cliente ideal que vai valorizar o projeto e a personalização. Então, é esse cara que você tem que achar, esse premium dentro do seu mercado.
Então, esquece premium como dinheiro, tá? Então, essa é a gestão de clientes premium. É o cliente ideal para o teu nicho. Ah, mas eu não sei qual nicho eu atuo. Por isso que está aparecendo de tudo, você está pegando de tudo e tudo mais. Então, precisa definir o tem nicho. que saber o que está fazendo. Precisa definir a persona, precisa definir quem é o seu público-alvo, né? Exatamente. Isso é algo também que a gente faz lá na imersão. Só isso vai filtrar 60% dos clientes interessados. Você não vai perder tempo. Tá? Aposto que vocês têm um monte de... Quem tem um escritório há um pouco mais de tempo, né? Tem um monte de lead frio que não tem nada a ver com o teu produto ou que quando você passa o preço o cara nem responde mais, né? Isso faltou essa gestão do cliente premium, porque você não está se comunicando certo com o seu público, seja ele do nicho que for. E esse atendimento, que é o item 2 que a gente fala aqui, né, de conversão, é porque se esse lead premium sentou na mesa com você, ele já está 50% fechado. Exatamente. Então, você sabendo como atender, tendo o processo de atendimento, que é o item de trás, no cliente premium, que é o que você focou, cara, a conversão, às vezes, é só descobrir qual é a última barreira que ele está ali. É preço, é prazo, é estética, é tamanho, qual que é a barreira, qual que é o limite que ele está colocando ali para você na hora. Você percebeu isso na conversa, arremata a negociação. Isso a gente também ensina como fazer, né? Exatamente. E aí esse modelo de proposta, acho que esse a gente não deve falar aqui, porque isso é muito importante, a gente fala só na imersão. Cada proposta, ela é feita para cada cliente. Se você tem uma apresentação padrão, você já está errado. Isso é muito Já comum, tá né? errado. O cliente chega lá no escritório do arquiteto, ele abre o arquivo, o mesmo arquivo que ele apresenta para todo mundo, sempre igual. E só, Ou pior, né? só fala sobre si mesmo, né? É. Olha, eu faço isso, eu fiz isso, eu sou aquilo, Se olha o cara os meus tem a projetos, que apresentação, lindos. ainda tá ok. Né? Tem uns que ficam abrindo pasta do outro cliente e mostrando Isso, a imagem. mostra Aí, e não esquece, tem, meu né? amigo. E Esquece. a sua apresentação deve ser padronizada, né? E esse é um assunto que rende horas e horas, né, de... Padronizada e personalizável. Exatamente. Fica só a dica aí, mas a gente ensina isso. Como fazer. Pode passar, João. Olha só o resultado, então, né, desse sistema de gestão de clientes premium, que a gente chama, né, que é você olhar para o teu cliente, entender quem ele é, entender a persona, entender, né, que parte de público que ele é, o público-alvo, e você aplicar isso. Então, a gente aplicou isso, ó. E a gente teve um aumento aí de 450% no valor médio dos projetos em 7 anos. Se você atrai, se você tem uma gestão desse cliente que é o teu público-alvo, se você faz isso de forma eficiente, você vai atrair o cliente certo para você. É o cliente que te valoriza realmente, é o cliente que vê valor e não vê o seu preço. Exato. Então, olha só, no último ano, né, Guga, a gente trouxe ali, ó, a gente teve 450% de aumento em 7 anos, tá? Do valor médio dos projetos. Só no último ano, ó, a gente teve 42% a mais de valor por projeto em 2024, se comparado a 2023. Então, Exatamente. a gente conseguiu entender, realmente chegar numa fórmula e a gente tem melhorado cada ano que passa, né? Já estamos aguardando o resultado de 2025 aí, só que venha. Tô louco, nós estamos em novembro já? Pode passar, João. Pilar 4. Aí é uma coisa que é o gargalo e é o problema de muitas das empresas. Se você perguntar para qualquer empresário qual é a área dentro da empresa dele que ele acha mais difícil, você vai ouvir 90% ou mais, eu diria 99%, vai dizer que são as pessoas. Equipe. Lidar com pessoas. E a equipe faz parte disso, né? Então, gestão de equipe eficiente. Você não faz nada sozinho. A gente começou falando isso aqui. Se você é perfeccionista, quer fazer tudo sozinho, não sabe delegar, você já está errado. Se você fizer uma viagem, bater o carro e morrer, acabou a sua empresa. Né? Sua empresa não pode depender de você. Sim. Né? A sua empresa, ela só vai ser boa se você quiser um dia, ó, eu vou criar um escritório de arquitetura, eu vou fazer ele rentável, eu vou vender para alguém. Ninguém vai comprar se esse escritório for dependente de você. Ou vai comprar e você vai continuar trabalhando que nem louco para fazer ela girar. Dificilmente alguém compra uma empresa sem processo, uma empresa que depende de uma única pessoa, porque o risco é muito alto depender de uma pessoa. E a gente pode falar isso com conhecimento de causa, não porque estão comprando uma arquitetura, né? Mas que nós temos vários clientes empresariais que venderam as suas empresas enquanto a gente estava desenvolvendo o crescimento delas e tal,
ele vai para o conselho da empresa, né? Ele deixa de ser o CEO e, cara, a empresa roda igual. É uma aula pra gente. O cara, de repente, agora vocês vão falar com o novo CEO que ele é contratado, segue igual. Parece que não é o mesmo cara, né? Então, isso é uma gestão bem feita de equipe, de processos, de atendimento e tudo mais. Então, é quem sabe um dia onde a gente quer chegar. Você quer vender o Arquitetura Cubo, Denise? Opa, se pagar bem, por que não? A gente cria outro. Galera, o chat está aberto aí. Vai mandando oferta. Quem sabe eu já não leio uma que interessa aí, a gente conversa. Olha só, como que a gente faz uma gestão de equipe eficiente, né? Então, a gente precisa estudar pessoas, entender de pessoas. E começa por um sistema de recrutamento aí adequado. Né? A maior parte dos problemas de equipe começa já no recrutamento. Por isso que a gente tem uma aula na imersão só sobre análise de currículo. Né? Porque você contrata errado. É aquele arquiteto que está mais preocupado em saber se aquela pessoa daquele currículo sabe trabalhar com SketchUp e AutoCAD do que o restante. Isso aí é o de menos, isso é o mínimo. Isso é algo que a gente praticamente nem olha num currículo, né, Guga? Exatamente. Então, a maior parte das empresas já começam errado aí, né? No recrutamento. Tá? A gente pode contar o segredo que o Arquitetura Cubo não olha currículo? Ué, conte. Pode? Então, tá bom. A gente não olha currículo, cara. Chegou o nome da pessoa, a primeira coisa que a gente olha é a pessoa, né? Então, quais são os valores dela, quem que é, o que ela faz. E o portfólio. E o portfólio, né? Então, se o cara estudou na UEM, Sesumar, fora daqui, na Europa, não muda nada pra gente. Se a pessoa fez tal projeto que é reconhecido, ganhou prêmio, então não muda nada pra gente. Porque nós estamos interessados em pessoas que tenham valores que condizem com o nosso valor. Porque ela vai estar lá dentro, no escritório, com a nossa equipe, que a gente ama. Então, eu não posso colocar alguém que vá ter um pensamento diferente e vai gerar problema lá. Isso é problema para nós, é problema para eles. E a gente então, trabalha um ajudando o outro lá é dentro. o último a ser olhado, né? A gente bateu o olho na pessoa, cara, não condiz. Pode fazer o que quiser da sua vida, amigo. Não estou aqui para julgar a sua vida, mas não condiz com o meu escritório, não vem para cá. É isso. É sobre, né? Como diz a dona Catarina. Treinamento padronizado. Então, a pessoa entra no nosso escritório, já existe lá todo um treinamento padronizado em que não preciso parar ninguém da minha equipe para fazer isso. Isso já está no nosso manual da qualidade, a própria pessoa se treina sozinha. Então, isso é você não colocar a sua empresa dependente de você, mais uma vez, tá? Só em março agora, mês passado, nós contratamos 4 pessoas novas no escritório. Você teve que ensinar alguém? Nada. Então, é assim, né? Olá, seja bem-vindo aqui, a cozinha está aqui, a coisa está aqui, essa aqui é a galera, seja muito bem-vindo, tal. Lê esse manual aqui, ele vai te ensinar como trabalhar. Está aqui o manual de projeto, está aqui o manual de processos, está aqui o manual de ética interna que a gente tem também. A gente tem um código de ética. Beleza? Pode tirar o dia para ler, não concordar com algo, fala com a gente. No outro dia já está trabalhando normal, vida tranquila, numa boa. Se tiver uma dúvida, vai chamar a gente, e aí sim, né, que a gente está lá super acessível, a gente está aí para isso, para dar apoio e não para desenvolver o trabalho pela pessoa. Exatamente. Né? Então, a gente tem um monte de incentivo dentro da empresa para manter essa equipe engajada, né? Existem várias formas de se fazer isso, então a gente não trabalha com equipe como chefe, né, Guga? Isso não existe mais, isso ficou no passado. Né? Se você está lidando com os seus colaboradores como sendo um chefe, você está errado. Né? Há uma diferença muito grande entre chefe e líder. Entre você ser um chefe e ser um líder. O líder, ele apoia, ele incentiva, ele dá condições para a pessoa fazer. Então, inclusive, aquilo que a gente falou sobre delegar, a pessoa que não delega muito, ela tem um grande risco de ser vista como chefe. Isso não é bom para a sua empresa. Tá? Então, talvez arquitetos que vêm e falam assim, eu fico louco, muito funcionário está louco. Para a gente é leve, porque justamente a gente trata dessa forma. Nós somos uma equipe, todo mundo tem valor ali dentro e a equipe é maravilhosa. Eu encho a boca para falar que eu tenho os melhores, a gente tem uns melhores lá dentro, porque são pessoas assim de valores, de caráter, são pessoas que um ajuda o outro, você não vê um falando mal do outro, você não vê um tentando rebaixar o outro, e isso foi conquistado, isso foi construído lá desde a análise do currículo, né, que não é bem o currículo que a gente avalia, né, a gente chama para conversa e análise da pessoa como um todo. Então, você pode fazer com que uma pessoa aprenda SketchUp fazendo aula gratuita no YouTube, mas você não pode fazer com que essa pessoa aprenda a ser proativa. Isso tem que ser dela. Então, você tem um ponto interessante, né? Nós temos um estagiário do primeiro ano. Do primeiro ano.
estagiário do primeiro ano, que não ainda sabe CAD, não sabe não Sketch, entende de arquitetura. mas está lá por causa dos valores da pessoa. Ela tem muito futuro. A gente sabe que a essa gente já pessoa está com ela lá. vai crescer lá dentro, ela vai aprender e ela tem tudo que a gente precisa de características na personalidade, que vai trazer ótimos resultados, não para a arquitetura ao cubo somente, para todo mundo que está ali, porque todo mundo Exato. contribui com todo mundo. Né? E temos também documentação que garante qualidade constante. É muito fácil você falar que tem qualidade. Eu quero saber o que é que você faz para ter essa qualidade. Qual é o processo dentro do seu escritório que você para semanalmente para analisar, para controlar e para gerir, que garante essa qualidade que você está falando que você tem. E outro item legal aqui, que essa documentação, ela está em atualização constante. Né? E já não é mais os sócios que mexem. Não. Agora já é a própria equipe. Eles vão moldando, falam, cara, a gente pode diminuir isso aqui, aumentar aquilo, está faltando isso, acrescenta esse. Então, o próprio escritório já tem vida, que é o que a gente fala de não depender de nós, para atualizar esses processos da melhor forma de entrega de acordo com o nosso cliente. Então, a gente nem precisa mais, lógico, a gente olha tudo que está sendo feito, Sim. mas não parte mais de nós, né? Vamos fazer tal mudança e tal, eles que mudam. E é muito gostoso, né, Guga? Às vezes eu chego no escritório, tem dia que eu chego no escritório e tá a equipe toda numa sala de reunião. Eu olho, o que está acontecendo ali? É porque a arquiteta tal viu um processo que pode ser melhorado, então ela chamou todo mundo tal, e já estão criando uma nova forma de se fazer, sabe? Então, a equipe proativa. Então, é o que eu falei, não adianta só saber AutoCAD, saber SketchUp, isso você aprende. Tá? Você tem que contratar pessoas que tenham talentos isso que você falou é verdade. dentro de uma estratégia. Dá uma felicidade de ver. Nossa, Na hora que você chega lá, não tem nenhum dos sócios na reunião, tá todo mundo por vontade própria para melhorar o processo do arquitetura ao cubo. Cara, isso é fantástico. É incrível e por isso que eu falo, não é da boca para fora que os melhores arquitetos estão lá, gente. Mas assim, é claro que é jeito de falar, porque eu não conheço todos os arquitetos do mundo e também não conheço os outros, eu só conheço os que estão lá, mas os que estão lá são muito bons, entendeu? São muito bons, pode passar, João. A gente tem aí um resultado desse investimento em gestão de pessoas, de equipe, ó. Olha só esses números, gente, em 7 anos, tá? A gente cresceu em equipe em 183%, enquanto o faturamento foi para 444% maior. Então, a gente cresceu 444%. Com 4 apenas, vezes, né? 4,5 vezes. Com apenas 180%. Cresceu em 4,5 vezes o faturamento, com 1,8 vezes a equipe, né? Então, necessariamente, aquela ideia de que eu vou ter que ter muita gente para duplicar meu faturamento. Não. Se você fizer o que nós estamos mostrando na imersão, necessariamente não. Você pode crescer muito o seu faturamento com um crescimento de equipe menor. E repito, a primeira vez que a gente teve uma expansão agressiva em toda a nossa vida de escritório foi agora com esses 4 no mesmo mês, né? Porque nós pegamos contratos de projetos novos muito grandes que não estão nesses números ainda. Não estão. Esses números são até 2024. Eles estarão no de 2025. Então, a live é assim, estão me ligando agora. Então, já estou... Desculpa, cliente, depois eu te retorno. E é isso, Seguimos gente. aí. A gente pode dizer que a gente tem um escritório que está muito bem em produtividade devido a esses números. Então, se você não mede os números da sua empresa, você não está trabalhando com seu escritório como empresa. Você tem um ateliê de arte, você tem alguma outra coisa, mas não é uma empresa, tá? Então, a gente precisa conhecer os números para a gente saber se a gente está no caminho certo, né? Será que a minha produtividade está boa? Será mesmo que eu preciso contratar alguém? Qual é a hora de contratar um estagiário? Qual é a hora de contratar um funcionário? Você só vai saber isso se você eleger alguns indicadores e acompanhá-los, né, regularmente. Né, Guga? Pode passar, João. E para isso tem o Arquitask, né? Exatamente, gente. Tem o Arquitask, um sistema de gestão que a gente usa, criado por nós, né? Onde a gente mediu o nosso tempo, quanto tempo a gente levava para fazer cada tarefa. Então, nosso tempo é a nossa principal moeda, tá? E aí a gente criou esse sistema onde já vem todo o tempo da arquitetura ao cubo lá disponível para você que está começando, quer usar, não sabe por onde começar, tá lá, tá disponível para você. Você chega lá, você coloca assim, eu quero criar um projeto de uma casa de 300 metros, ele já te dá quantas horas você vai levar em cada tarefa, planta baixa, imagem, planta layout, né? Enfim, ele já vai te dar exatamente quanto tempo você vai levar em cada tarefa e quanto você deve cobrar pelo projeto. E depois você
pode ficar gerindo todos os prazos, todos os tempos, toda a sua equipe, as pessoas, enfim, todos os seus números, inclusive orçamentos, né, Guga? Rapaz, foi uma aula de Arquitesc agora. Gostei. Vem pro Arquitesc. Pilar 5, Denise. Pilar 5. Posicionamento estratégico. A gente vai falar disso mesmo? Vai dar briga, hein? Olha só. Marketing para arquitetos é diferente. O que a gente mais vê de erro que você pode estar fazendo errado? Tem o Instagram, onde você entra e tem um monte de projeto bonito. Tá? Isso é... Não vou falar que tá errado, Estranho, porque eu não falar gosto isso. de falar que tá errado, Estranho nada. falar Porque isso. eu acho que cada um tem o seu pensamento. Mas olha só, isso é um portfólio de projetos. Isso não é marketing. Exato. Ok? Então, quando a gente fala em marketing, marketing é criar, como é que é a palavra que eu queria usar aqui? Planejar e executar uma ação, certo? Com um objetivo a ser alcançado, certo? Então, quando você coloca um monte de projeto bonito lá no seu Instagram, você tem um portfólio no seu Instagram para as pessoas verem. Mas você não está trabalhando com marketing, você não está criando uma ação, executando uma ação para trazer um resultado específico. Tá? Esse resultado ele tem que ser planejado, ele tem que ser mensurável, né, Guga? Exatamente. O que eu vejo de arquiteto publicando conteúdo no Instagram, a não ser que seja por querer, né? Assim, eu quero atrair tal cliente, ou eu quero atrair tal coisa, né? Durante um tempo eu até fiz algum conteúdo assim, porque a gente tinha um curso, né, Google, em mente, e aí foi algo específico e planejado. Mas é o seguinte, o que tem de arquiteto colocando assim, 3 dicas para escolher o mármore da cozinha. Esse tipo de conteúdo é para arquiteto, não é para atrair cliente. Ou o cliente que não paga. O cara que não quer te contratar. Ele vai roubar essa dica e fazer sozinho. Então, isso não vai gerar cliente. Tá? Se gerar, é raridade, mas não vai gerar cliente. E outra, como a Denise falou muito bem, o Instagram, ele é um portfólio. O Instagram, por si só, ele não traz cliente por marketing, né? Ele não é uma ferramenta de marketing sozinha, a não ser que você faça um patrocinado e coloque lá qual é o seu público-alvo e tudo mais. O Instagram seu ali, fixo, parado com as imagens, ele não é marketing, esquece. Porque as pessoas entram lá e olham e elas não vão curtir as fotos. Então, quem tem o Instagram da forma profissional, tem um painel profissional que mostra a quantidade de visualizações que você teve no seu Instagram. Tenta olhar aquele número e fazer sentido com a quantidade de curtidas que você tem. Então, nossa última vez que eu vi, dava 51 mil acessos de visualização em um mês, entendeu? Você vai olhar as curtidas, são 70, 80 curtidas. Então, se você tiver essa visão estratégica de, cara, quem que tá vendo o meu Instagram e não está deixando curtida, porque quando você vai ver as curtidas são de arquitetos. A gente já viu isso, né? Quem está curtindo lá as imagens de projeto? Arquiteto. O cara não vai me contratar. Ou o cliente. O marketing já não é para isso, né? Nós estamos fortalecendo a imagem, beleza, mas não é marketing, cara. Isso. Então, esses 51 mil que estão olhando, quem que é? Aí é o marketing. Você estudar quem que está lá, que tipo de público que você está atraindo, para começar a direcionar o seu marketing para esse público, repito, lá dos primeiros pilares, dentro do seu público-alvo, dentro do seu nicho, dentro do seu produto. Exatamente. Tá? Então, você tem que se posicionar de acordo com o cliente que você quer atrair. Exato. Então, o Arquitetura ao Cubo, hoje, ele tem um posicionamento bem específico. Tá? Ele não tem um Instagram que vai ficar criando, gerando... Ele é estratégico de acordo com o cliente que ele quer atingir. Certo? E o que acontece? E não é só Instagram, né? É posicionamento aqui, isso que eu queria falar, porque às vezes quando a gente fala de marketing, todo mundo já vai para o Instagram, mas é marketing aqui como posicionamento. Então a gente se posiciona nos lugares que a gente quer estar, nos lugares que o cliente quer que a gente esteja. Exato. Posso dar um exemplo aqui da Fórmula 1, né, Guga? Sim, exatamente. Né? Foi legal? Lógico que foi. É um evento animal? Claro que é. Isso não está em jogo. Mas por que a gente divulgou que estava lá? Na Fórmula 1. Porque é o evento que conversa diretamente com o nosso nicho, nosso público-alvo, que é o nosso cliente. Se eu estivesse num, sei lá, final do Campeonato Brasileiro, Flamengo contra Vasco, não ia estar lá. Faz sentido para o meu público? Eu posso ser flamenguista, amar o Flamengo, 10% dos meus clientes amam o Flamengo, beleza, mas ia estar no Instagram do Arquitetura ao Cubo? A Fórmula 1 já faz sentido com o nicho do Arquitetura ao Cubo?
É como você se posiciona Então, de isso é acordo com o estratégia. cliente que você... São 2 eventos extremamente legais, mas um faz sentido com o nosso público, o outro não. Então, por que eu vou colocar que eu estou na final do Campeonato Brasileiro de 2 times, se já não converso com o nosso público? Então, isso é ser estratégico com o que sai no seu Instagram. Exatamente. Tá? E aí... E só fazendo um parênteses, né? Mas para vocês é muito fácil, porque o escritório já está consolidado, os clientes vêm pelo seu Instagram. E aí, Denise? Vamos mostrar os números? Os clientes Vamos vêm lá. pelo Instagram? Não, pode passar, João. Olha só, aí tá nossos números sobre de onde vêm os nossos clientes, tá? Vocês vão perceber que as 4 primeiras linhas aí, ó, networking, a gente falou desde o início, a gente colocou como pilar 1 ali, né? Então, olha só, e isso clientes... foi uma decisão traçada nossa lá atrás. Lá atrás. A gente tem que ir atrás do cliente. O cliente não pode vir atrás de nós. Eu não vou sentar aqui e esperar o cliente bater na porta do meu escritório, descobrir que eu sou arquiteto, né? Que a gente é uma equipe, que a gente faz projetos, e nem que o cliente tem que descobrir qual é o nosso posicionamento, qual é o tom da nossa marca, né? Ele precisa se conectar com a gente, então a gente tem que deixar isso muito claro e ir atrás do cara, tá? Então, olha só. Clientes antigos, que são clientes que já fizeram algum projeto com a gente, retorna. Então, assim, não adianta nada você ter um Instagram bonito. Por que isso é importante? Retenção. Retenção, tá? Se você atender esse cliente muito bem, ele vai te indicar, olha ali o segundo, indicação de clientes, indicação. 20% do escritório é retenção. Vocês entenderam? Então, cara, presta atenção nisso. É retenção. Eu não tenho que fazer marketing, buscar cliente novo. 20% é retenção. Tá? Então, faça projetos muito bem feitos. E olha só, quando a gente fala em retenção, é o cara que construiu uma casa que você vai atender e você acha que ele construiu a casa da vida dele, que você nunca mais vai atender ele na vida. Mas, de repente, ele tem mais um filho, ou os filhos se casam, vão Casa embora. na praia, casa no Porto Rico. Eu estou atendendo uma cliente ali no Alphaville, que é o 5º projeto que ela faz com a gente, na vida. Então, se você atender esse cliente fazendo a casa dele, achando que ele nunca mais... Aí você se queima, faz errado, não sabe o que está fazendo, não gere direito esse processo durante o projeto, esse cliente não vai voltar. Então, não adianta você ficar investindo em marketing, investindo em Instagram, que... Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aí esse cliente da retenção gera o quê? Que é o item de baixo? Olha lá. Novos clientes. Novos clientes. Então, mais 9% indicação de cliente. E esses números é da nossa cabeça? Não. A gente pergunta, cara, você veio de onde? Pro cliente. Quem que te indicou? Ah, não, eu te vi no Instagram. Ah, não, foi o fulano. Ou foi o item que eu mais gosto ali também. Vou pular o terceiro, tá? Fornecedor. A gente já vai falar dele. Que isso também é networking, gente. Já vamos falar dele. Vamos falar primeiro dos amigos, né? O que é network, cara? A gente estava conversando agora um pouco antes com a Malu Martelozzi, né? Que está aqui, daqui a pouco vai participar com a gente. E eu estava brincando com ela que ela roubou um cliente nosso, porque o marido é meu amigo e a esposa é amigo dela. Então, olha a situação, ela conseguiu fazer com que o network dela fosse mais forte, porque na hora da briga do casal para saber quem que vai contratar, e briga no bom sentido, né? Pesou a opinião da mulher, e ela tá certa, porque mulher feliz, casamento feliz, foi para Malu. Então, isso é um network bem feito, é uma amizade que gerou negócio, cara. Então, a indicação de amigos para nós aqui é 16%, é fenomenal. Sinal que a gente está mostrando que, além de bons amigos que elas são e eu não, a gente consegue trazer cliente. Brincadeiras à parte, além de bons amigos, nós também conseguimos mostrar o nosso profissionalismo e gerar clientes. Então, é network também. Exatamente. E olha só o que vem de internet ali. Google, não, internet. Aí fala do fornecedor, né? Fornecedor. Amigos fornecedores, gente. Fornecedores, muitas vezes vocês tratam os fornecedores de uma forma completamente errada. A gente tem uma aula sobre isso na imersão, como formar parcerias de sucesso. A gente já... Nossa, a gente já teve muita oportunidade boa trazida por fornecedores, porque a gente criou, a gente soube se relacionar com eles, então é algo que precisa ser falado, né? E... Cara, 7%. 7%. É indicação de loja. Certo. A loja atende todos vocês e eu ao mesmo tempo. Por que ela indica a mim e não vocês? Para pensar. Às vezes alguma coisa está fazendo errado, tá? Ela pode indicar você também, mas pensa aí, às vezes você está fazendo network errado com o seu parceiro. Exatamente. Tratando como uma mão de obra, talvez, não como pessoa. Né? Já dei a dica, hein? Olha só, Instagram, Google, outros meios. A gente tem ali 8% Instagram e Google, né? Então, assim, se você só depende de Instagram, não vou fazer network porque eu não gosto. Ok, você vai ter que ser muito bom.
No seu Instagram. No seu Instagram e no Google. Muito bom, E o vai melhor. ter que gastar muito E dinheiro gastar com bastante tráfego dinheiro. pago, né? Porque o orgânico não vai te trazer cliente em quantidade. Então já tira isso da cabeça. Então é muito melhor você fazer prospecção de cliente. A gente também tem uma aula só de prospecção de cliente na imersão, né? Pô, mas tem aula de tudo nessa Tem aula de imersão, tudo, hein? Tá gente. louco. Tem aula de tudo. Não dá pra gente falar tudo aqui, né? Por isso que existe o curso. São 4 dias inteiros, assim, de transformação. E realmente não tem como a gente trazer todo o conteúdo aqui. Exato. Mas o que a gente já está trazendo aqui para vocês, eu sei que vale ouro. Porque ninguém ensina isso daqui. Ninguém fala, ó, comece por aqui. A gente trouxe aqui, ó, são 5 pilares que você precisa dar atenção no seu escritório. Esses 5 aqui, ó, você tem que fazer muito bem feito. Isso aqui já é tudo para você começar. Porque quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Aqui não, aqui você já começa direcionado, tá? Esse gráfico que vocês estão vendo aí na tela aqui embaixo, clientes por prospecções, é um gráfico do Arquitesk. Tá? Então, todo cliente que entra lá no nosso escritório, a gente pergunta, como você chegou até a gente? E ele vai falar, meu amigo me indicou, fulano indicou, eu vim pelo Instagram, e aí a gente já coloca lá no Arquitesk e ele já dá esse gráfico aqui. Então, você consegue analisar melhor seu número e saber também aonde você tem que investir em marketing, né? Pode passar, João. Então, gente, a gente tem, são resultados reais, né? Um escritório que está premiado por 4 anos consecutivos como o escritório que mais gerou negócios aqui na cidade de Maringá. Hoje, inclusive daqui a pouco, estaremos lá recebendo o prêmio. Com recorde, inclusive, né? Tô feliz, foi um grande feito. Abençoados por Deus. Muito bom, a gente gosta de analisar número e a gente gosta desse prêmio porque a gente consegue entender o quanto o nosso trabalho está impactando de fato na cidade e na vida das pessoas. Porque a gente sabe que cada real gerado em negócios aí na região, na cidade e na região, é emprego que está sendo gerado, né? São pessoas que estão sendo beneficiadas. Então, assim, empreender não é sobre vender um produto, é sobre transformar vidas. Foi a primeira frase que a gente trouxe aqui. Então, por isso é uma alegria muito grande. Já são 4 anos consecutivos que a gente ganha o primeiro lugar nesse prêmio, tá? Então, a gente aumentou o faturamento em 444% em 7 anos. Né? A gente gere hoje 65 projetos simultâneos com qualidade de vida. Então, eu, Denise, escolho o horário de chegar na empresa, todo mundo se sabe. Nossos funcionários, nossos colaboradores também. Tem a equipe que gosta de chegar às 8, tem a equipe que gosta de chegar às 9. Todo mundo tem liberdade para trabalhar e essa liberdade foi conquistada com trabalho e planejamento. Estratégia, né, Guga? Exatamente. Selo GPTW, né? E esse equilíbrio que eu acabei de falar, né? Temos tempo para ficar com a família, né? Temos tempo. E isso é possível para todos que quiserem. Não é para todos, tá? Mas para quem quiser, isso é possível. E para você, será que é possível? Olha, eu não vou responder se é possível para você. Eu vou convidar aqui. Vamos convidar, Guga? Vamos convidar. A gente trouxe aqui algumas arquitetas que fizeram a nossa imersão e que... Vem, Pamela. Vou chamar aqui Pamela Paz, PP Arquitetura. Ela triplicou o faturamento dela e ela já está no 2º projeto no exterior. João, pode passar o slide aí que... Ela fez... Palavras da própria Pamela aí. Né? Ela fez a nossa imersão, né, Guga? Exatamente. E eu quero que ela conte para você, porque pode passar, pode vir. Pode ir. Porque mais do Ao que vivo é assim mesmo. a gente ficar falando, é legal que vocês ouvirem de quem foi lá e fez. Oi, gente, tudo bem? Bom. Ai, que delícia estar aqui contando sobre, né? Porque quando a gente começa a imersão, a gente fala, gente, será que funciona mesmo? Eles já são grandões, isso aí não vai funcionar para mim. Jamais. E quando eu fiz a imersão, eu estava separando a sociedade. Eu já tinha sido sócia há 4 anos. E era aquilo que eu trabalhava e, cara, será que é só isso? Não ganho dinheiro, eu só trabalho. De segunda a segunda, com um filho pequeno, eu falo, gente, não tenho vida. E aí eu fui e fiz a imersão, eu falei, cara, sensacional, vou tentar aplicar para ver o que rola. Rolou muito, porque o faturamento triplicou. E era algo que eu não sabia precificar. Até sabia que tinha que ser por hora, mas não sabia como fazer. E aí começou a calcular qual era o tempo que gastava. E aí eu falei, gente, estou perdendo muito dinheiro. O que me ajudou com isso? A imersão? Posicionamento. Porque a gente tem medo quando o ticket é alto. Eu falo, cara, e aí, como que eu vou apresentar esse projeto? Porque antes era enviado pelo WhatsApp. Vou fazer uma apresentação, porque tinha medo. Tinha medo de estar cara a cara e falar o preço pro cliente. Sentar e conversar. Exato. Né?
Falava, gente, se ele falar que não quer, o que eu falo? Exatamente. Falei, e aí, como que fica a minha cara? E a gente trabalha isso na imersão ou não? Cara, demais. Eu lembro que a Adriana deu uma aula que eu falei, gente, como que eu não sabia disso? Como que na faculdade não tinha isso? E eu aplico até hoje, né? Hoje eu não mando mais proposta por WhatsApp. Se o cliente quer vir até mim, ele tem que vir até o escritório. Exato. E isso reforçou meu posicionamento. Depois de ter posicionamento que acaba refletindo nas redes sociais, é algo que os clientes chegavam e falavam, não, quero fazer projeto com você. Eu consegui projetos incríveis, né? Dois, agora estamos finalizando o segundo para o exterior, que era coisa que se você falasse para a Pamela antes da imersão, ela ia falar, jamais. Cobrar em dólar? Isso que eu ia falar, Pamela, você vai receber em dólar. Não, eu ia falar, você tá louco, Guga, como assim? Jamais. Excelente. Então, assim, vendo tudo que vocês falaram de processo, agora eu tô entrando numa nova fase, gente, porque não acaba nunca, né? Não acaba nunca. Eu tô entrando numa fase de aprender a delegar, né? Então, agora estou contratando, né? Estou com estagiária, estou aprendendo a ter processos para a estagiária entrar e saber trabalhar. Boa. E quando ela não faz do jeito que eu quero, eu falo, não, tá tudo bem, ela tá aprendendo e a gente vai. Perfeito. Exatamente. Então, assim, foi surreal em várias áreas e vai acontecendo. Quando eu puxei os números o ano passado, porque era uma coisa que eu não fazia, Marilemar tinha a planilhinha ali, entrou tanto e saiu tanto, eu não sabia quanto que tinha o custo mensal do meu escritório. Inclusive foi um ganho, porque quando eu fiz a imersão eu percebi que eu precisava de um escritório físico para atingir o ticket que eu queria atingir. Perfeito. Então Isso é aí, estratégia. total. Até porque no home office eu não fazia o cálculo certo. Uhum. Né? Isso aí eu vou deixar para vocês explicarem lá na imersão como que funciona. Ah, mas isso a gente não ensina. É, né? Não, quase nada, né? Não, quase nada. Então, foi surreal. Então, foi algumas viradas de chave. A gente estava até conversando ali fora, que hoje o prejuízo que eu tomo no escritório, ele é calculado. Eu sei que eu vou tomar prejuízo. Antes da imersão, se você falasse números. E uma coisa muito legal é que esse trimestre a gente já superou o trimestre do ano passado. Caramba. De faturamento. Então, assim, tá bem legal. Nossa, E eu só mano, tenho a agradecer. A gente tá ouvindo tanta gente falar que esse ano tá ruim, que tá Eu parado. escutei isso de uma fornecedora. E ela falou assim pra mim ontem. Nossa, é que a gente tá conversando aqui. Eu falei, olha, eu não sei pra eles, mas pra mim eu não tenho o que reclamar. Graças a Deus, vem pedido de orçamento quase todo dia, né? Só que hoje a gente sabe filtrar, porque realmente não é tudo, que pega tudo pra tudo quanto é lado. Sim. Então, hoje em dia tá bem mais assertivo. E o cliente, quando vem pra mim, ele já fala, ele já sabe o que eu vou entregar. Ele já vem com a expectativa de quem é a Pamela, porque foi uma coisa que eu aprendi com a Denise na imersão. Uhum. Eu não preciso ser aquela arquiteta fina, que fala baixinho, que entrega só glamour. Não sou assim, gente, eu sou assim. Eu gosto de dar risada, eu gosto de conversar, eu gosto de ter meu cliente pertinho. Isso pra mim foi uma virada de chave, porque eu não precisava mais ter um personagem. Sim. Porque quando a gente se forma, a faculdade ensina a gente, né? A ser artista e só ser... E o mercado ensina a gente a ser um personagem. Total. Né? A gente tem que andar dentro de um padrão, conversar num padrão, se posicionar num padrão, e aí quando vê tem um monte de padrão tudo igual. E aí quando você tem um padrão tudo igual, a única coisa que se sobressai entre um e outro é preço. Exatamente. Né? Então é um posicionamento, é um lugar de se posicionar inadequado. E eu fico muito feliz em ver, e aí já vem aqui a Catarina, que também vai dar um depoimento sobre isso, em ver que vocês estão podendo ser vocês. Sim. E, né? É libertador. Conseguindo faturar muito mais por isso. Uhum. Isso é o mais legal. É muito legal você ter a sua essência ali. Porque a sua essência é real, sem aquele mimimi que a gente escuta por aí. Sim. Ah, não, porque o projeto tem que ter essência. Não, eu acredito que a essência tem que ser você. Porque tem que conectar com o que você vai gerar, porque é o que você fala. Projeto bonito é nossa obrigação, galera. Uhum. Mas e aí, o que você vai mais entregar para o cliente? Exatamente. Então, isso mudou completamente. E só tem uma coisa para dizer. Se foi um divisor de águas para mim, para você, pode ser que você fazendo a imersão tenha virada de chave, assim, sensacional. Inclusive, eu ali, ouvindo a aula deles novamente... Cara, já me virou chaves, então é algo que eu não me canso de ouvir esses dois aqui, apesar que o Guga dá bastante bronca na gente, ele dá. Mas eu adoro ouvir, porque são histórias que às vezes você ouvindo, você fala, cara, é sensacional, porque eu não pensei nisso antes. Então é um aprendizado constante. Eu falo que a imersão, ela é o começo. Ela é o começo para você virar a chave.
Mas daí, cara, o Squad vai te ajudar forever. Né? O Squad vai estar ali para dar o suporte para você, é uma troca muito legal, porque o nosso mercado ele é muito elitizado, né? Então é aquilo de que, ai meu Deus, eu sou arquiteto, não converso com outro arquiteto. Ninguém pode conversar com ninguém. A gente já vai explicar o que é Squad para vocês. Ah, é Calma verdade, que a gente eu vai. tô no Não, mas spoiler. Não, pode continue. falar. Continue. É importante você falar. O Squad é tão importante quanto a imersão. Exatamente. Cara, eu falo que é sensacional o suporte. Gente, é muito legal você ir num evento e por causa de um negocinho aqui, ó, que vocês vão ver, um braçozinho, você fala, aquele é Squad, posso conversar com ele. Exato. Né? Não vai ser aquela pessoa que vai meio que ficar olhando torto. Então, virou um movimento, né? Virou um movimento. Então, tem trocas no grupo. Você tá com dúvida? Esses dias mesmo, eu precisava de uma regularização lá pra floresta. Cara, alguém perguntou no grupo, eu já peguei, emendei junto, já pedi indicação, já fechamos o contrato. Então, assim, é muito prático, é muito rápido, que te ajuda no dia a dia. E é aquela coisinha que às vezes você tá com uma dúvida boba, que você acha que só você tem, aí você manda lá no Squad e a galera toda em peso. Então é bem legal. E me conta uma coisa, antes da imersão, naquele período assim, me inscrevi e vai começar. O que você achava que ia acontecer? Eu achava que ia ser receita de bolo. Opa. Eu achava que ia ser receita de bolo. Do tipo, você começa assim e você termina assim. Mas o que eu aprendi foi, cara, aprenda a fazer do seu jeito o seu negócio. Aqui tá o que deveria ser feito. Como que você encaixa isso no seu negócio? Como que você traz para a sua realidade? Então, é muito legal, porque vocês trazem de uma forma prática. É importante você falar isso porque tem muita gente que pensa que só funciona para o Arquitetura ao Cubo porque eles estão lá em 23 pessoas, 20 e tantas pessoas. Exato. Só funciona porque, sei lá, eles são posicionados dessa forma no mercado. Ou porque o nicho deles é esse. Ou porque isso, ou porque Exato. aquilo. Um monte de desculpinha. Né? Eu até fui dar uma palestra na Sim esses dias, né? E eu falei, o pessoal fala, vocês conseguem só porque são 5 sócios, né? Eu falei, o que tá te impedindo de ter 5 sócios também? Eu não tive conta disso, não dei conta de ter uma. E a gente às vezes percebe que existem desculpas. Sim. Né? E aí muitas vezes na desculpa pra pessoa não se sentir assim, não tô fazendo, né? Porque eu falo assim, tá acessível pra todo mundo. Sim. Tá acessível para todo mundo. E a pessoa, às vezes, para não pensar isso, ela, eu não consigo porque eu não tenho 5, eu não consigo porque eu não sou Exato. eles. E não é bem assim, né, Pã? Então, o que você Historinhas aprendeu contadas. lá, você consegue aplicar no seu escritório com o tamanho que ele tem, né? Não é uma fórmula que só funciona para um escritório de 5 sócios e 20 e tantas pessoas. Aquela apresentação da Adriane mesmo. Eu não tenho o cafezinho top das Arábias que vocês têm aí. Ô, louco. Eu não tenho. Cara, mas e aí? O que eu vou trazer da Pamela em si? Exatamente. Exato. Não é o café que vai fazer fechar o cliente. Exato. Então, aí você traz a sua essência. Isso pra mim foi virada de chave. Fora as outras aulas aí, gente, é sério, é sensacional. É o puro ouro, né? Como vocês já falaram. Mas é um aprendizado constante, assim, não tenho nem o que falar, assim, de agradecer, porque foi uma virada. E é muito engraçado, porque o meu marido, que ele não faz parte do escritório nem nada, ele fala que foi uma virada de 8 para 80. Porque legal, antes, cara. com uma sócia, eu não faturava... Não se compara, assim, faturamento. Assim, se a gente for puxar em números mesmo, cara, ali, 10% do que eu faturo hoje sozinha, entre aspas, né? Porque sozinha a gente não faz mais nada, né? Então, é muito legal, porque você acaba... Até então, tem arquitetos que vão fazer a imersão, mesmo tem um amigo meu que ele vai fazer, e ele falou pra mim, ele falou, Pamela, eu vou fazer porque eu vi o quanto você mudou. Porque ele me atendia numa empresa quando eu era sócia, e aí ele também continuou me atendendo depois que eu separei a sociedade, depois que eu fiz a imersão. E aí ele também resolveu seguir carreira solo, né? E ele falou, cara, eu me inspiro, porque você cresceu muito. Então... Que legal, e é lindo isso, a humildade dele, né? Não, ele é maravilhoso. Olha, eu posso aprender, porque eu acho que muita gente perde muito na vida por falta de humildade, né? Por ego alto, eu não tenho nada para aprender, eu não tenho nada para... Não que a gente seja professor, a gente não é, né? Quando eu falo assim, a gente não tem nada demais, a gente faz o que precisa ser feito. Né? Eu acho que isso é doído. Acho que precisa ser feito. Porque o ano passado mesmo teve uma época que eu falei, gente, tá baixo aqui os números. E aí eu fui olhar o que eu tava fazendo de errado. E adivinha? Você não estava fazendo? Não estava fazendo, eu estava voltando pro padrão antigo. Então tava ali dando
um miguezinho de fazer um videozinho Por isso que a apresentando. gente fala que dá trabalho. Dá e trabalho. quem faz gera resultado, porque dá trabalho. A gente também, se o arquitetura cubo parar de fazer alguma coisa que faz hoje para gerar esse resultado, os números vão começar a cair. Não existe fórmula mágica. Aplica isso aqui e vai dar tudo certo. Não existe. Um passe de mágica, né? Pílula mágica. Pra mim, o pior de tudo. Vou ganhar dormindo. Exato. Gostaria, né? De fazer o dinheiro. Você falou que odeia processos. Eu odeio gestão. Odeio. Não é? Mas tem que fazer. Mas tem que fazer. Tem que fazer. Eu odeio gestão, mas tem que fazer. Aí vamos. Muito bom, Pamela. Muito obrigado Eu pelo que seu agradeço. tempo aqui conosco e sua história. Agora Muito bom. vamos trazer quem, dona Catarine? Catarine Farias. também veio aqui, está aqui, assistiu a aula aqui com a gente. E ela trouxe essas palavras aqui, são delas, gente. Ó, gerei um nicho exclusivo de clientes que pagam o meu preço. E isso só foi possível depois da imersão em 2021. Muito bom, Catarine. Conte-nos mais sobre isso. Hello! Primeiramente, obrigada pelo convite. E, bom, achei até chique o jeito que eu falei. Eu falei, nossa, gente, olha como eu vim, né? Mas, realmente, mudou muito quando a gente se conheceu ali um pouquinho antes da imersão, né, Guga? A gente deu um... Na verdade, a imersão, pra mim, eu recebi um presente de Deus também, né? Nunca ganhei nada na minha vida, gente. Aí eu ganhei um sorteio e foi a imersão. E aí eu lembro... picolé, tava lá no picolé, vale a eu falei imersão. assim, nossa, nunca ganho nada. Mentira! Eu falei assim, imagina! Eu falei, pelo amor de Deus, Deus. E aí foi quando eu até abracei vocês dois, aí o Guga falou, era pra ser, né? Então, quando eu entrei na imersão, eu conheci um pouco do que era arquitetura ao cubo. Eu passava sempre na frente do antigo escritório. E eu falava, nossa, imagina um dia. Nossa, muito chique, demais, né? Eles são demais. E aí eu vi o quanto vocês são acessíveis com a gente, o quanto vocês abriram números, abriram em relação a conteúdos para nós. Eu falei assim, cara, jamais outro arquiteto iria abrir isso para mim. Jamais. Eu falei, porque a gente, igual o que a Pamela estava falando, a gente... aqui, a gente é uma cidade de interior, então a gente tromba todo mundo, né? E o pessoal não gosta de compartilhar. Como que tá os clientes? Tá legal. Acabou. Tipo, por que você tá me perguntando? Você é minha concorrência? Você tá maluco? Só que quando eu fiz a imersão, eu vi o que estava sendo formado ali. Sim. O movimento, né? E o Squad foi um presente para mim, porque hoje eu tenho todos os meus amigos do Squad e é muito gostoso encontrar todo mundo. O jeito que a gente se identifica nos eventos, né? Então, foi muito importante. Pro escritório, era igual a gente estava conversando ali. Eu comentei com o Guga. Foram 2 etapas. A primeira etapa, que é a mais dolorosa, que eu chorei todos os dias da minha vida e levava um tapa na cara, era em relação aos números. Que é uma coisa que a gente não aprende na faculdade. E também ninguém ensina a gente a olhar como empresário. Então, hoje eu falo assim, eu sou arquiteta e sou empresária, porque eu tive que aprender na dor. Então, o Guga chegou a sentar, mostrar números pra mim e falar assim, cara, tá na sorte aí, hein, Catarine? Você tá quebrada. Quebrou, hein? Parabéns, você explodiu. Falei mesmo, falei, cara, você tá quebrada. Aí Você só não viu. Eu mas tá lembro quebrada. desse dia. E eu chorando, Ela chorava de verdade. Eu chorava, lembro desse gente, dia. de sofrer. Falar, tipo, por favor, não fala isso pra mim. Eu não Mente tô pra quebrada. mim, né? Mente pra mim. Fala que eu tô ótima, que eu tô brilhando. E ele falou assim, não, mas tem como consertar a cagada. Vamos fazer Ah, não isso, falei cagada. isso. Ô, louco. Que imagem minha que você tá passando aí pro pessoal, cara. A gente vai consertar o seu escritório. Pronto. E aí, foi quando a gente consertou, né? Viu? E deu A cagada. bom, né? Consertou a cagada. Exato. Tanto que hoje os números que a gente fez, agora janeiro, fevereiro e finalizando março, eu não imaginava nunca na vida. Sim. Em relação ao escritório, porque vocês ensinaram a olhar. Tanto que eu falei pro Guga, eu falei, contratei a primeira arquiteta, Guga, e eu achava que isso era impossível, porque eu não tinha confiança. E foi com vocês que eu fui adquirindo isso. Então, a primeira etapa, a gente teve essa reestruturação de números,
que é o mais importante, porque é a saúde da empresa. É para ver isso, tá morrendo ou vai sair vivendo e vai correr maratona? O que você vai fazer? Então, para mim foi muito importante. O segundo ponto, que foi aí que eu trabalhei mais com a Tia D, que a gente, a D é carinhoso, tá, gente? Quem fizer a imersão vai entender. Vocês vão entender. Eu não consigo entender. chamar ela diferente. Ela sabe. Ela sabe, ninguém entende. Tipo, às vezes eu falo, ai, Tia D. A pessoa fala assim, ué, que grau parentesco? O que vocês têm aí, né? Se bem que a gente é muito parecido em muitas coisas. Realmente. E onde ela já teve longas conversas comigo e até mostrou na imersão com a gente sobre personalidade. Tem a sua personalidade. Por que eu falei essa frase que tá aí no slide? Porque eu tenho uma personalidade muito, muito forte. Eu chego, eu falo alto, eu sou expansiva e eu achava que isso era um problema. Então me doía muito. Ela sabe que eu fico até emocionada. Ela sabe o tanto que eu contia tudo isso dentro de mim e eu não gostava. Porque é muito difícil, gente, ser uma pessoa assim, expansiva, e você tem que, tipo, segurar. Fala assim, não, segura aí um pouquinho. E eu não queria ser que nem todo mundo. Quem trabalha pra mim, a pessoal do marketing agora, a gente tá fazendo algumas estruturações no escritório, que é essa última parte de posicionamento, que foi o que eu aprendi. E ela falou assim pra mim, ela falou, que bom que você aprendeu realmente a posicionar a sua personalidade. Por quê? Isso me trouxe clientes. Os meus clientes, gente, é o meu cliente que gosta de fazer churrasco no final de semana e ele me chama. É o meu cliente que vai ter um encontro da igreja e a gente vai viajar junto. É o meu cliente que fica próximo de mim. É esse o cliente que chega no escritório, o cliente que ele fecha hoje por conta da minha pessoa. Porque eu aceitei isso dentro de mim. Então, hoje os nossos projetos são muito coloridos, né? Que isso é uma coisa que eu falei assim, gente, como vai ser? Porque assim, se fosse São Paulo, talvez seria mais fácil. Não sei. Mas eu falei, como que eu vou fazer toda essa aceitação? E foi aí onde eu aprendi com vocês. Sobre o nichar, o posicionar corretamente, andar com as pessoas certas. Porque o Guga bateu muito isso em mim. Anda com as pessoas certas. Tem lugares que você tem que estar. Tem lugares que nada a ver você tá. Ou conversar sobre isso aqui. E isso é muito legal, porque a parte do posicionamento estratégico não é você aparecer lá no Instagram, acabou. Não, o posicionamento estratégico, ele vai da hora que você saiu de casa, você passou ali na padaria, cumprimentou uma pessoa, pegou, conversou com um cliente. Gente, eu tive cliente que eu fechei em jantar. Já aconteceu? Não foi você que teve o cliente do elevador? Teve algum aluno que falou que conseguiu gerar um cliente no elevador em 30 segundos. Nossa, sensacional. Aplicando o que a gente falou O cara perguntou alguma coisa, já é um pitch de venda. Exato. Já gerou cliente no elevador. Hoje, o que eu tava te contando do colégio, lá do colégio, foi uma reunião com o fornecedor de marcenaria. Fornecedor. Tanto que hoje a conversão do escritório, cliente que retorna, cliente que indica, amigo e fornecedor. Olha só. Nossa, parece o nosso, que coincidência. É porque não ensina, gente. Imagina. Entendi, então, assim, tem muita gente. Se você tem dúvida em relação à imersão, a curso, tudo isso que a gente está falando aqui é porque a gente vive tudo isso, né? Faz 2 anos aí que a gente está na caminhada e eu vivo isso todos os dias. Me vem Denise falando, e Guga. Eu falo, gente, toda vez, nossa, vou resolver um BO. Putz, aí desce um Guga assim em mim. Não, pera lá, deixa eu fazer assim, assim, assim. Então, assim, é muito louco isso. Toda vez que alguém já falou por conta da minha personalidade, já falei pra Denise. Teve gente em evento, tipo, nossa, fala muito alto. Eu falo mesmo, bem alto. Desse jeito, porque tem gente que me contrata por isso. Sim. Então, hoje o cliente que chega, tudo clean, quando vê, Catarine, pode pôr um pouquinho de cor aqui, um pouquinho aqui, porque ele vê que é a nossa personalidade. Meu escritório é todo colorido, gente. Eu dei um tiro assim, e eu nem sabia, anos atrás, onde que eu tava me enfiando. Porque eu falei, eu quero ter cor, eu quero ter personalidade, quero ter isso. Só que eu não conseguia sustentar, porque eu ia ouvindo as coisas, eu ia murchando. E hoje não, só infla mais, né? Sinto em dizer aí, só infla mais. Mas foi o que eu aprendi com vocês. Então hoje a gente tem esse posicionamento em relação às cores.
Clientes meus que são super neutros pedem projetos diferentes. Eu tenho um quarto com uma lua gigante, entendeu? Então, assim, outra coisa, né, em relação a valores. Então, hoje a gente tem um posicionamento, cobro tanto. Ah, isso aqui é tanto. Porque a gente entrega isso, a gente tem equipe, a gente tem Você processo. sabe o trabalho que dá. Eu sei o E trabalho você que dá. sabe o valor que você tem. Exatamente. Que É foi simples. o que eu aprendi com vocês. Porque senão a gente não cresce. Porque eu falo, gente, eu também quero ter horário bacana, também quero andar no carro chique. E eu não tenho medo de falar isso. Também quer viajar para Eu Europa, também igual o quero cliente viajar pra viaja. Europa. Sabe qual era? Eu ia, às vezes, jogar um beach tennis e falar, putz, essa hora, não sei o quê. Mas a minha cliente também estava jogando. E a minha cliente tá lá, eu preciso estar lá. Olha aí! Olha só, quem será que falou tudo isso Não pra sei. mim? Não sei também, né? Não sei. Mas é isso. Então, assim, a imersão, ela vai além de conteúdos. Você vai ter um acompanhamento do início ao fim ali. E tem alguns outros apoios aí, que aí quem for fazer, Descobre lá, descobre lá. Eu não vou ficar dando spoiler. Vale a Mas é pena, isso. Catarine? Oh, meu Deus do céu. Eu acho que assim, acho não, tenho certeza. Se não fossem vocês, talvez eu teria fechado o escritório naquela época. Então quer dizer que eu tô criando concorrente? Vamos Acho parar, que Denise. não, Guga. Cancela isso aí, Olha, já eu acaba. sei que Aí, vê lá, a Malu já roubou cliente meu, eu tô criando mais concorrente, ó. Vamos Eu, acabar com essa imersão aí. eu, pelo menos, não sou concorrente de vocês. Isso eu tenho certeza. Gênio! Não tem, não Legal, existe por conta do concorrência. ombro. É sobre isso. Não é existe isso. concorrência. Isso é uma das Não coisas que tem. a gente ensina na imersão e que realmente funciona. A gente viveu isso na prática, no nosso escritório e continuamos vivendo. Já tem vários anos a imersão. Não para de faltar cliente para nós. Não para de vamos faltar dar um cliente para recado, você. recado para todo mundo. O mercado tá enorme, tá sobrando cliente, Nossa cara. Senhora. Então, se você tá com pouco cliente, me perdoe, a culpa é tua. Mas nós não estamos aqui para te xingar, nós estamos aqui para te mostrar por que que a culpa é tua e como você faz para mudar. Eles Exato. fizeram, deu resultado. Tem concorrente? Não, tem um monte de opções. Qual opção o cliente vai escolher? Não é concorrência. Concorrência é quando você vê os chips A e os chips B. Isso é concorrência. Muda a cor, mas o produto é praticamente o mesmo. Aí é concorrente. Agora, várias opções para o cliente escolher. Você São vai mostrar para ele produtos porque diferentes. você é a melhor opção para ele. É simples, cara. E eu acho que uma coisa que é importante também falar é que o que vocês nos ensinam, essas padronizações, porque assim, gente, ensinar a fazer projeto, perdão, isso aí você vai aprender ao longo da sua carreira, Na faculdade, nos erros, né? Eu sempre falo no escritório, a cada erro um novo detalhamento. É a Boa frase frase. do dia do escritório. Boa Toda frase. vez que explode, eu falo isso aí. Boa Isso frase. não, tá? O que a gente vai aprender? Como captar esse cliente, como aprender a atender esse cliente com uma qualidade, como que a gente tem um padrão, que é tudo isso aqui. Esses 5 pilares aqui ainda é uma boa parte do que a gente aprende ali. Mas o quê? Não, eu acho que é 1000 vezes melhor você pegar assim, cara, tem aqui meu orçamento e veio do B. Fala assim, mas pelo menos a gente tá igual, né? É. Tá entregando igual. Porque aí você vê que tá muito discrepante, desanima. Então você fala assim, então a gente tá vendo um mercado aí que é um mercado justo, é uma criação também de um mercado justo que ajuda muito. Se eu ensino, por exemplo, o cara, que muitas vezes a gente tem essas conversas entre nós, né, do squad, você fala assim, cara, faz assim, assim, assado. Quando chegar um orçamento no escritório, eu sei que a gente tá de igual para igual. O cliente está Exato. vendo qualidade e não preço, né? Então é o valor de cada escritório. Catarine, antes, na mesma pergunta que eu fiz ali para Pamela, entre o me inscrevi, no seu caso você deu sorte, né? Ganhou o sorteio, e vai começar. O que você achou que você ia receber? Cara, confesso que no início, como eu tinha feito alguns outros cursos, eu achava assim, nossa, cara, vai falar assim, ai, como que cobra? Como que atende um cliente? Enfim, eu achava que era algo muito básico. Só que quando eu cheguei na imersão, eu vi todas as dinâmicas como era feito, eu vi que era um trabalho de Deus ali, era algo muito mais aprofundado. Não era sobre só o escritório, mas sim sobre a gente. Trabalhar aqui dentro para transformar aqui fora. E aí eu transformo no meu colaborador, transformo no meu fornecedor, no meu cliente. Então, pelo menos para mim, foi isso. Que legal.
transformador. Ótimo, bem legal. Muito bom, Catarina. Muito obrigado. Muito obrigada, Obrigada. Catarine, por ter Vamos vindo aqui. Fazer a troca agora. Vamos. Malu, Martelose, chega aí. Então, Fazer assim, enquanto elas vão que fica trocando mais ali, fácil, né? o que a Malu nos mandou. Tem até ela falou ali pra gente, antes de começar, Falou uma frase boa? Você ela anotou? falou assim: dupliquei o faturamento do escritório entendendo apenas como selecionar o meu tipo de cliente, Ó, né? apenas, hein? Palavra Entendeu, boa. né, que nem todo cliente era para ela, né? Então ela selecionou o cliente, isso trouxe para ela qualidade de vida também. Tá colocando Né, o Malu? microfone ali. Faça aí. É Pode isso, vir, Malu. é ao Pode vivo, cara, sentar é à ao vivo, é vontade. assim. Seja bem-vinda, Malu. Muito obrigada. Obrigado pelo seu tempo aí. Conta pra gente, cara, como é que foi essa transformação? Eu acho até legal falar que dupliquei o faturamento, porque antes eu não sabia o que era Eu não sabia quanto faturamento. faturava. Não sabia o que era, o que eu estava fazendo, né? Então, assim, faz 3 anos que eu sou formada, não sei se eu ainda sou recém-formada ou não. Acho que por ter uma empresa já não sou mais recém-formada, né? Então, assim, comecei a trabalhar na faculdade e desde lá, eu e a Bárbara, minha sócia, né? A gente veio de uma pauleira de trabalho. E eu achava que ser arquiteto era isso, trabalhar de noite sem parar, né? Então, assim, tanto que quando eu ganhei também a imersão. Louco, aí. Só né? tem gente com sorte aqui, Nossa, pô. sim. Foi de uma Opa, amiga. Você viu que você tem azar, né? Ela ganhou de uma amiga, que é amigona, hein? Essa amiga não foi presente de grego, né? muito Foi bom. ótimo. Então, assim, tanto que, pra ser honesta, no dia da imersão, começou na sexta-feira, eu estava exaurida. Eu estava muito Tipo, cansada. não quero ir, né? Eu falei, gente... Não, começou na quinta. Na Começou quinta? velho. Ah, então Não era quero aí, ir, era cara, não piorou. quero ir. Porque na sexta você ainda já tá tipo, ó, já vai. Não, eu tava tipo assim, Bárbara, será que você não consegue ir no meu lugar? Olha que massa. Porque eu tava cansada de tanto trabalhar. Aham. Então eu fui com baixas expectativas. Que bom. Até porque eu falava, meu, o Guga é muito bravo, não sei o que eu vou escutar dele. Você me falou, né, que Eu falei. a gente nunca tinha conversado antes. Você falou, Nunca. cara, eu tinha um ódio de você. Eu falei, meu, esse cara é muito Te contei isso? bravo, Não. muito... Ela falou pra mim depois, cara, eu tinha tanto ódio de você antes de te conhecer, eu Sim. achava que você era um mala e tal, e eu sou, né? É, de Sou, fato, exato. sim, tô brincando. Mas assim, né, então eu fui cansada. Não conseguia pensar. E por muito tempo foi assim no escritório, né? As duas muito cansadas. E eu tenho o caderninho da imersão, e assim, ele foi inteiro escrito. Ele tá até molhado, assim, de tanta Legal, coisa. cara. E volta e meia eu pego ele pra dar uma olhada em tudo que eu anoto, todas as pérolazinhas que vocês deixaram, né? E tava escrito uma coisa que você falou hoje de novo, era a primeira frase do caderno, que tempo não é dinheiro, que tempo é vida. E aí eu entendi naquele dia que a minha vida estava indo por água abaixo, muito nova ainda, Sim. trabalhando de um jeito completamente errado, né? Então, assim, todos esses pontos que vocês falaram hoje são pontos que, igual as meninas falaram, eu trago a memória enquanto eu estou trabalhando. Então, eu estou ali vendo um cliente, e aí que eu cheguei nessa questão do cliente ideal, né? Que eu entendi que esse cliente... O cliente que paga um valor que eu tô pedindo, assim, muito alto pra mim, é uma coisa completamente diferente do que eu imaginava, assim. Então, vamos lá. Eu cobrava 10 mil reais no projeto. Nem eu achava que aquilo valia 10 mil. Então, acho que o que vocês trouxeram foi um posicionamento, mas uma valorização de mim mesma. Igual a Catarina falou, não da minha empresa, primeiro de mim. E da Bárbara, né? Então, quando eu entendi que o meu trabalho valia, que ele não era só um trabalho manual ali, que ele valia alguma coisa, aquilo ali mudou muito pra mim, virou a chave que as meninas falam, né? Muda o seu posicionamento. Mudou o meu posicionamento. Então, assim, o que eu percebia? Que depois, quando as coisas começaram a aumentar, e aí a gente tem estagiários e tudo mais, vinha um cliente que não era o meu... Errado não é, ele só não é pra mim, né? Então, vinha um cliente que não era correto pra mim, e às vezes estava precisando de dinheiro, porque eu comecei assim, a gente pega o que tem que pegar e Sim. faz o que tem que fazer, Sim. até a gente E a gente conseguir... fala A sobre gente isso, também né, fez Marcelo? isso. Exato. Né? Até a gente conseguir se posicionar da maneira correta. Exatamente. Então, aí eu já cobrava, nossa, 10 mil no projeto, já acho que, meu Deus, será que esse cara vai pagar isso? Não sei se eu... Mostrava o preço do cara tremendo aqui, Não, né? tipo assim, né? Tipo, mas a gente pode dar Nossa. desconto, tá? Se quiser fazer em 10. Então, assim, né, era assim, né, já era um medo, já não sabia se aquilo valia, então já ia despreparada, né?
E aí, mas você não faz 3? Aí você pensa, 3 é melhor que nada, né? Às vezes não, às vezes é melhor o nada. Porque o trabalho que aquele cara dá pra você e pra sua equipe, a hora que chega o cliente que você tá plantando, você não tem equipe, não tem tempo pra fazer aquilo. Exatamente. Então, assim, essas são algumas das coisas, né, que eu aprendi com vocês. Então, assim, isso mudou completamente a visão de tudo dentro do escritório. Eu lembro que no primeiro dia da imersão, que eu tava exausta, eu ganhei uma cadeira, acabei de lembrar, também ganhei uma cadeira. Você ganhou uma cadeira no sorteio? Cara, você tem sorte? Eu nunca tive. Então, Foi só na imersão. Mudou a... Fica a dica. Você não ganhou uma Mudou cadeira. minha sorte. Você ganhou uma cavalete. Eu ganhei. Não é uma cadeira. Não é uma cadeira. Está lá no meu é uma quarto. cavalete. Não foi nem pro escritório, foi pro meu quarto, que eu não sou boba. Excelente. Mas enfim, eu ganhei cadeira e aí não era isso que eu ia falar, não era sobre a cadeira, mas foi ótima. Mas assim, no dia da imersão, que aí eu e a Bárbara, a gente foi jantar depois, eu abri o caderninho assim no meio do restaurante. Os nossos namorados estavam lá, falei, gente, por favor, eu preciso falar. E aí eu comecei a mostrar, isso aqui tá errado, olha o que a gente tá fazendo. No sábado, isso. No restaurante. No meio da imersão mesmo ainda, entre um dia e outro da imersão. Exato. Legal. Eu peguei o caderninho e falei, gente, olha, amiga, pelo amor de Deus, isso aqui tá muito errado. Entendeu? Então, assim, eu sou essa parte também da empresa, a parte que gosta de organizar, do comercial, do financeiro, sou eu. E aí, aquilo pra mim foi tudo. Foi assim, eu gosto de falar de divisor de águas, parece batido, mas eu acho que foi. Porque eu não sabia que eu precisava daquilo. Sim. E isso é diferente, porque às vezes, igual a Pamela falou, ela sabia que ela precisava de uma virada. Eu achei que eu tava trabalhando certo. Eu não via alguns resultados, óbvio, né? Quase nenhum. Mas assim, tava rolando, tava indo. Se tá acontecendo, então tá acontecendo. Mas eu percebi que a minha saúde estava indo junto, a da Bárbara e de todo mundo, e tava tudo uma bagunça. Então, assim, essa questão do faturamento por escolher clientes certos foi de olhar para um cliente que quer pagar metade e falar, não porque eu sou chata ou porque eu não mereço, eu sou melhor do que isso. Não, é porque você vai me dar uma dor de cabeça absurda, que depois quando vier alguém que eu preciso de fato, não vai rolar. E você aprendeu a ler esse cliente na mesa. Isso é muito legal. É isso que vale. Essa Porque parte quem também... ouve parece que assim, mas aí, e se eu errar o cliente? Eu falo, não, cara, é ali, na conversa. Por isso que tem que ir no escritório. Você tem que conversar com o cara, fazer a leitura, falar, cara, esse cara não é o meu perfil. Irmão, não dou desconto, obrigado. E é isso. Pode ir pro próximo. Isso é muito bacana. De ler o cliente também é muito legal, porque você já sabe, ele é pragmático, ele é não sei o quê, enfim. Tem um cliente que chega, ele fala, e o contrato? Que dia que é o prazo? Ele já tá vendido. Ele quer saber pontos Ele quer segurança. específicos Ele quer ali. segurança que ele está comprando. Então, assim, eu não tenho que encantar ele com os lindos projetos que eu fiz. Isso é uma aula nossa do curso, Sim. né? Que tem na Eu imersão amo essa sobre entender o cliente. Então, a gente fala dos temperamentos e a gente também fala dos estilos de cliente que existem para ajudar na percepção aí na hora de fechar, né? Fechar bem. Exatamente. Você e todos os outros, e a gente também lá atrás, achava que vendia projeto, né? E projeto Exato. todo mundo faz. A gente não Todo vende mundo faz. projeto. É o mínimo, né? É o mínimo. E aí eu acho que, assim, são tantos pontos. E agora, igual a Pamela falou, que a gente relembrou tudo. Eu tô assim, Bárbara, olha o caderninho. É bom que agora a Bárbara vai fazer também. Então, assim, a gente vai estar bem alinhadinha, porque eu acho que é uma injeção de ânimo também. Legal. Porque eu acho que todo mundo vem de um caminho cansativo, trabalhoso, tá lutando aí pra fazer as coisas. E aí vem alguém que fala, não pode dar certo? Vamos fazer só diferente? Então, eu acho que é essa a intenção e foi muito bom, Malu. muito bom. E vamos continuar a caminhada. E a mesma pergunta, no processo do você ganhou da sua amiga até fazer, fora me achar um otário, o que você achava legal? Esse pesou. Eu continuo sendo um otário, mas o que mudou no restante? Eu acho que era isso. Eu não pensava muito porque eu não conseguia pensar, tava muito cansada. Entendi. Mas que vocês são referência, eu não tenho o que falar. Então eu falava, não tem como ver uma coisa ruim de um lugar, de pessoas que fizeram coisas incríveis, né? A gente não pode escutar quem não fez nada. Quem fez alguma coisa, com certeza tem que ser ouvido, né? Você achou que seria ok? Não, eu achei que seria, igual a Catarina falou, já fiz alguns cursos também, online, enfim, e tal. Já li muitos livros, mas eu precisava de alguém do ramo, acho que isso é interessante também.
Porque às vezes a gente lê vários livros e você consegue aplicar, mas quando alguém fala, então, ó, esse é o meu caderninho que eu anotava, pão de queijo e tal. E eu olho e eu via que eu fazia isso também. Pão de queijo foi R$3, copiadora foi R$40. Fala, meu, se os caras também tinham um caderninho, eu já tô no Excel, vou voar. Aí. Exatamente. Você deu Eu tô no spoiler, cara. Arquitesc. Você deu spoiler pra galera, que a gente Spoiler. mostra o nosso Opa. caderninho de Perdão. anotações do começo do escritório. Mas olha aí. isso é muito impactante, porque são, como a gente sempre fala, pessoas com pessoas. Então são pessoas que fizeram, assim, igual vocês falaram, 8 anos para estruturar. Uhum, Não sou eu, a Malu, que está formada faz 3 anos e ano que vem eu vou bombar. exato. Então essas são as pequenas mudanças de mentalidade que eu acho que vocês trazem para nós. E aí, assim, não tem o que falar em relação... É difícil a gente falar e não tem palavras, porque os resultados mostram isso, né? É isso que importa. Muito bom, Muito Malu. gostoso para nós ver o resultado de vocês, né? Exatamente, cara. A gente Exatamente. trouxe 3 aqui, né, Guga? Mas temos muitos resultados, como o de Sim. vocês aí, das pessoas que realmente aplicam. Foi difícil até escolher, né, Dê? Porque a gente recebe esse feedback de todos os alunos e tal, e aí a gente, cara, tem cada história boa ali que é difícil a gente falar, vamos só com esses 3 ali. Tinha vários. Muita história bacana. Inclusive, então é quem muito está no gostoso. chat aí quiser mandar a sua história, por favor, mande também, que a gente gosta de ler e reler, né, sobre isso. Nossa, é muito bom. Isso move a gente, né? Obrigada, Malu. Obrigada a vocês. Mas E e é aí, isso, Dê? E aí, gente. o que que realmente vai ter nessa imersão aí, que essas meninas estão contando mentira de que mudou a vida e não sei o quê? Nós estamos pagando elas, né, para falar isso. Ou Você não? tá? Eu não. Gente, então vamos lá. João, Pode mudar, passa aí, João, por o favor. slide aí. Olha lá. O que você vai aprender na imersão que vai acontecer agora em maio, dia 24 a Abril, 27. abril. Ó, maio. Gente, volta. O que você vai aprender na imersão que vai acontecer em abril, dia 24 a 27 de abril, agora aqui em Maringá, tá? Então, tudo isso que as meninas já falaram pra vocês, né? E também, né, muitas outras coisas, né, Guga? A gente trouxe alguns tópicos aqui, não se resume apenas isso, tá? Mas você vai aprender a como precificar e Exato. vender o seu projeto. Exato. Você vai aprender como organizar o seu escritório, como é a organização do Arquitetura ao Cubo, como é mapear os seus processos, né? Que é uma aula muito importante e é um dos pilares que a gente trouxe aqui hoje. Vai aprender a gerar valor para o seu cliente. Então, eu preciso cobrar isso, mas como? Então, a gente traz uma aula só sobre isso. Na verdade, são 2 aulas que abordam esse tema, sobre como você vai gerar valor para o seu cliente, como você vai encantar o seu cliente. Todo cliente está olhando preço, né? Você vai mostrar valor. Essa é a Exatamente. grande diferença do fechamento. Como setorizar o seu escritório, como que você vai organizar ele em setores, como você vai evitar o retrabalho, entendendo melhor o perfil do seu cliente. E atenção para a palavra evitar, né? Porque eliminar o retrabalho é impossível, mas você vai evitar bastante o retrabalho. A nossa ideia é encurtar o seu caminho, aqueles 8 anos que a Exatamente. gente demorou, que o seu vire 4 ou menos, tá? Como transformar parcerias de sucesso, né? Como formar, não transformar, como formar parcerias de sucesso. Como fazer networking que fecha vendas. Esse é bom. Como captar clientes. Como definir seu público-alvo. Como... Aqui eu ficou repeti, duplicado. né? Fui eu, né? Tá bom, é ao vivo, assim que é bom, é ao vivo. Mas é isso, Mas não tem isso e problema. muito mais, né? Então a gente trabalha também na imersão, a gente falou sobre medos, né? Porque muitas vezes Isso é a parte técnica, né? O que tá aqui é a isso é a parte parte técnica. técnica. Mas é o que as meninas falaram aqui. Vocês tiraram o medo que eu tinha de precificar. Vocês tiraram o medo que eu tinha de apresentar. Vocês tiraram o medo que eu tinha de me posicionar. Então, a parte técnica é o que a gente pode mostrar aqui. Porque se a gente falar, né, sobre isso, né, nós vamos tirar o seu medo de apresentar um projeto, um orçamento. Cara, eu não sei se esse é o seu medo. Você que tem que saber se esse é o seu medo. Nós vamos mostrar como que deve ser feito e você vai adaptar isso para a sua vida. Só que isso não é palpável, né? Não tem como a gente ficar falando disso aqui. Então, o que a gente pode te contar é a parte técnica, que já te gera resultado. Mas a parte emocional, podemos dizer?
Cara, isso é o que realmente vale ouro da imersão. E é algo que a gente não consegue quantificar aqui para vocês. Mas você pode pensar que a sua dificuldade em vender hoje é porque você desconhece, porque você não fez um curso de vendas. Mas pode ser isso. Mas pode ser que a sua dificuldade seja um medo, um medo de desagradar, um medo de dizer não, um medo... Enfim, existem várias formas da gente lidar com esse medo, existem várias estratégias para a gente superar isso e para a gente passar para a nova fase, passar para um nível superior. Isso a gente também trabalha na imersão. Não dá para quantificar aqui para vocês, mas pode ter certeza, assim, que isso que as meninas falaram aqui, que a gente escuta muito, que a imersão foi um divisor de águas. Acho que é a frase que eu mais escuto, né? E fica aqui o nosso convite para que você venha fazer parte, né, da imersão e também do Squad. A gente tem que explicar, exatamente, né, o Squad para vocês. Olha só, a gente tem uma oferta especial para você que está aqui na live. Mas só antes disso, tá antes do João mostrar ali, né? A Hitachi, nossa patrocinadora de todos os podcasts dos podcasts. Podcast. Inclusive esse que vocês estão vendo aqui é um patrocínio da Hitachi. Ela tem um presente para você que está ouvindo, só que esse presente vai ser apresentado no dia 19, tá? Então, se você chegou até aqui... 16, não é? 2, 9, 16. Eu sou burro mesmo, gente, me perdoe. 16. No dia 16 de abril, esse presente da Hitachi vai ser divulgado. Você que chegou até aqui está sabendo. Não conte para os outros, tá? Porque o cara não chegou até aqui, ele não precisa ficar sabendo. Dia 16 tem presente da Hitachi para vocês. Tem que estar na aula do Esquenta. Tem que estar na aula do Esquenta. Tem que fazer as aulas do Esquenta. Você fez essa aula, tem que fazer a próxima aula do dia 9 e tem que estar na do dia 16 e o presente é bom. Agora nós, do Fora do Cubo, temos um presente para você também que chegou até aqui agora, que é o que o João vai pôr na tela aí agora. Você que ficou até aqui, até agora, tá? Você acabou de ganhar um cupom, tá? Esquenta 10, tá bom? Só para você que tá aqui na live. Pode passar, João. Esse desconto, esse cupom, tá? Você vai usar diretamente com a Thaís, nós vamos deixar o contato dela, tá? A gente tá gravando todo mundo que tá aqui na live, a gente tá, printou a tela, então a gente sabe o nome de todo mundo que tá aqui. Inclusive, Squad, se você não escreveu, tô aqui. E agora é a última hora, tu escreve, estou aqui, tá vocês aqui. Sabem o que tá valendo. É a última hora. Olha só, então aqui são as opções de investimento para imersão, tá? Acesse o Squad, gente. O que é o Squad? O Squad é a nossa comunidade. Então, eu falo assim que a imersão, ela não é só sobre um curso, é sobre nunca mais estar só. Isso é uma realidade. Eu achei muito legal que as meninas chegaram aqui e falaram do Squad. Eu nem esperava que vocês fossem falar do Squad. A gente não pediu, né, para falar do Squad. A gente pediu para que elas falassem qual foi o resultado que a imersão trouxe de fato na vida delas e algo que fosse de verdade, né? E elas trouxeram o Squad, porque o Squad, gente, é uma comunidade de arquitetos que se ajudam. Eu falo, é alguém para você poder pegar na mão, assim, falar, vem comigo, vamos. Então, a gente troca cliente ali dentro, a gente troca experiência, informações. É um networking absurdamente bom. Cada arquiteto dentro da comunidade tem um nicho, então é muito fácil trocar clientes, né? Passar um cliente para o outro e a gente cria amizades ali para o resto da vida. Então, você nunca mais vai estar sozinho num evento, você nunca mais vai estar sozinho numa palestra, você nunca vai estar sozinho na vida. Exato. Então, é muito bom. Além disso, existem várias oportunidades dentro do Squad. Viagens, workshops específicos, gratuitos. Inclusive, vai ter um evento já. As meninas vocês vão descobrir agora de antemão. Vocês estão aqui. Já? Vou contar. Vai ter um evento exclusivo para quem é fora do Cubo Squad. Que a gente vai ter conhecimento aí de antemão de novidades do mercado. Eu não vou falar a área, mas é de uma área específica. Lançamento que seria em outubro, nacional. Que vai ser lançado no Brasil em outubro. E o Squad vai ter acesso a essa informação agora, bem antes junho. Do que o Brasil. Tá? Então, tem coisas que virão, que já estavam na Revestir, que virão para esse evento que nós teremos exclusivo para quem é Squad. Então, tem muitas vantagens em fazer parte do Squad, né? Visitas a fábricas, visitas técnicas, enfim, né? Exatamente. Olha lá, você tem ali
Você pode participar do Squad por 12 vezes de R$ 258,56, tá? Você vai ter Sem o cupom, né? Isso, sem o cupom. Sem o cupom. Então, acesso a 4 dias do evento, mais um ano da comunidade, tá? E encontros presenciais exclusivos. Então, a gente se encontra com o pessoal durante o ano, tá? Ele não para nem imersão. E aqui você pode aplicar o seu cupom Esquenta10, tá? Então você vai ter mais 10% de desconto em relação a esse preço. E você vai falar parcelando diretamente com a Thaís, tá bom? Do Fora do Cubo, a gente já vai deixar o telefone dela. Exatamente. Para quem não tem interesse em participar do Squad, às vezes é de uma outra cidade, eu sou lá de Foz do Iguaçu e eu não tô aí, para mim não faz tanto sentido, você pode... Só fazendo um parênteses, que a gente tem gente até tem de Cascavel, que é do Squad. Temos. Distância não é desculpa, mas se você não quer, tudo bem. Temos arquiteta. Se você é de Maringá temos e não a Gabi quer... de Curitiba. É verdade, Curitiba. E se você é de Maringá e não quer ser Squad, você tá errado, mas tudo bem, você tem direito de estar errado. Fica à vontade. Você pode participar mesmo estando de longe, mas se não fizer sentido para você e quiser fazer só imersão e não participar do Squad, então R$ 1.900 à vista, tá? Ou parcela em 12 vezes e também você pode usar o cupom Esquenta10. Pode passar aí. O cupom vale para esse também? Pode. Aí tá errado, hein, produção? Vale. Não. Vale. Você me deu até um minuto pode. Vamos revogar isso aí, João. Anota aí só pro outro, hein? Olha só, gente. A hora é agora, tá? Quanto antes você fizer, melhor. Esse preço vai subir, está subindo. As vagas também podem se esgotar, tá? A gente tem um limite, a gente já tem o lugar fechado, vai ser lá no auditório da Uningá, já tem um número de cadeiras lá, não tem como colocar puxar mais cadeira gente extra, é isso aí. do que o que cabe lá. Então as vagas são limitadas realmente, tá? Não é conversa de vendedor. Você pode entrar aí, ó, no site fora... Não tá no Fora do Cubo. Isso aí é falha minha, não atualizei, me perdoem. Ver o site certo ali da imersão. Já passo para vocês aqui. Eu não erro muito, gente, mas de vez em quando eu erro. Eu erro sempre nessas coisas de escritas e tal, mas aí... Enquanto isso, anota aí, ó, esse é o WhatsApp da Thaís, tá? Que é vocês vão falar com ela para aplicar o cupom. 44991218899, Thaís com H. Pode escrever sem H que ela não liga. E você usa o cupom Esquenta10, pode parcelar em até 12 vezes. Se você acha caro, é caro mesmo. Se você não acha caro, não é caro mesmo. Então, por favor, analise do jeito que você achar que deve e faça. Eu sei que resultado dará se você quiser. Agora, se você só fizer a imersão, né, daí achar que a imersão pela imersão vai te gerar resultado, nem faz, cara. O site, gente, é o projeto foradocubo.com.br. Eu vou editar aqui na tela para vocês, né? O João vai editar, né? Não eu. E pode entrar lá. Se você quiser, você pode também entrar na nossa página do Instagram, que é fora_do_cubo. Lá tem na bio ali, tem o link que você clica também, você pode se inscrever direto na imersão. Mas para quem tá aqui, fala direto com a Thaís para usar esse cupom, tá? Que é esse WhatsApp que tá aí na tela de vocês. Fala com ela, fala, estava na live, estava no Esquenta e eu quero garantir minha vaga com o cupom, tá bom? E pode passar, João, a gente chega ao fim. A Pamela acabou de falar um negócio aqui pra gente que foi muito interessante ela falar, porque ela falou assim, eu achei caro no início a imersão, né? Eu achei que era um preço alto, mas no primeiro mês eu já recuperei esse dinheiro numa venda que eu fiz aplicando o que eu aprendi no curso. Então, gente, é muito importante que vocês olhem para isso e se vocês não fizerem, vocês vão continuar achando caro para o resto da vida, porque vocês vão continuar trabalhando do mesmo jeito, tendo os mesmos resultados que vocês estão tendo. Vocês podem encurtar caminhos. Só lembrando, a Pamela conseguiu isso porque ela aplicou. Exatamente. Repito, só fazer a imersão não vai te levar a lugar nenhum. Agora, aplicar o que a gente ensina, tenho certeza que vai te gerar resultado. Isso é fato, tá? Agora, só participar, cara, não é milagre. Se você tem essa cabeça, nem vai. É melhor nem ir. Porque a gente quer quem esteja disposto a mudar o que tá fazendo, né? Isso. Então, vá com essa cabeça. A gente quer resultados reais, nós gostamos de números, eu acho que vocês perceberam isso desde o começo. A gente gosta de número, a gente gosta de ter indicadores, medir, acompanhar. Então, o nosso objetivo é que vocês realmente tenham sucesso, que vocês aumentem o número de vocês. Esse é o nosso objetivo. Se você quer fazer um curso e você não quer aplicar, você não quer fazer o que a gente está falando, enfim...
não faça. Não é isso que a gente quer. A gente quer ver você crescendo, alavancando seus números, ganhando prêmios. É isso que a gente quer. A gente vive de números, né, Guga? Exato. E é isso, gente. E nos vemos na próxima aula, dia 9/4. 9/4. Esteja lá, Squad, vocês sabem o que tem que ser feito para a próxima aula. Não vamos falar o tema aqui, porque é surpresa. Mas vai ser venha, incrível. que vai ser fera. Se a gente falar o tema antes, vocês já vão começar a pesquisar. Isso não é legal. A gente quer fazer o tema na hora para vocês curtirem junto conosco. E, Denise, vamos embora que a gente tem um evento para ir daqui a pouco. É isso aí. E você ainda tem que fazer o dia de princesa, né? Exatamente. Coisa linda. Hoje a festa promete. É isso aí. Obrigada, gente. Até a próxima aula do Esquenta. Valeu, gente. Obrigado. Muito bom tê-los conosco. E até a próxima.